Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do do Jogo, o seu podcast que fala sem mimimi sobre saúde, longevidade, nutrição, treinamento e mais outros papos bons que surgirem por aqui, que o negócio é falar com gente boa e bons assuntos. Eu sou o Victor Abs, estou vivendo o jogo, 8 meses, já estou indo pro 9º mês que eu decidi virar de vida, mudar o jogo de fato, chegar nos meus 40 anos de idade na minha melhor versão, 360 graus falando. E faltava a gente falar sobre isso, porque eu virei um apaixonado pelo mundo fitness, eu virei um apaixonado por saúde e longevidade. Mas só eu aqui não sirvo para nada para trocar essa ideia com vocês. Eu precisava então trazer profissionais que chancelassem esse papo junto com os convidados que aqui participam. Então eu trouxe meu parceiro nutricionista Renan Almeida. Olá, pessoal. E o gigante doutor Leandro Sobreiro, meu parceiro. Muito obrigado pelo gigante. Tamo junto, né? A gente tá gigante. Quanto tem de braço aí? 43. Segura essa. Então. Contraído, né? Claro. Eu saí começou a minha vida agora, saí dos 40. Não era o Arnold que dizia que a vida começava depois dos 40? Sim. Ele me disse isso. Ele me confidenciou isso. Falou. E, cara, hoje, em vez da gente trazer só a galera que tá entrando no jogo, que tá vivendo o jogo, que tá buscando, a gente trouxe o Thiago Alfama, que é fisioterapeuta, professor, palestrante, especialistas em técnicas como liberação miofacial, agulhamento, quiropraxia, fortalecimento muscular, entre outras coisas. E esse assunto é super importante para a galera que está decidindo sair da estaca zero, né? Levantar do sofá e começar a treinar. A galera que já está treinando pesado. A galera que está acima do peso, quer emagrecer. Porque, eu desde que comecei, a quantidade de vezes que eu me lesionei e dor que eu tenho é por tudo. Então, assim, é super importante isso. Às vezes quebra completamente, né, a expectativa e um projeto do cara mudar de fato de vida, não é verdade? Isso pega e tranca a vida do cara. Mas aqui, vamos chamar logo o Thiago para assunto, pra gente trocar com ele, escutar um pouquinho. Thiago, seja bem-vindo. Quero que tu te apresente e já fale um pouquinho, né, sobre o teu trabalho, como é que tu ajuda as pessoas aí a evitarem e tratarem lesões. Muito obrigado pelo convite, valeu aí, galera. Então, o Renan já deu as devidas apresentações. Eu sou fisioterapeuta, sou formado desde 2010 e eu trabalho com reabilitação física especificamente desde o início, tá? Hoje eu tenho uma clínica que fica em Porto Alegre, fica ali na Marilã, na frente da Tokstok. E na clínica a gente desenvolve um trabalho onde a gente aborda tudo isso que tu falou, desde a galera que está querendo começar uma atividade física, lesões, cirurgias, enfim, a gente acaba falando de ortopedia, dores de forma geral, a gente atende tudo. E eu me apaixonei por essa área, cara, porque a gente percebe ganhos, digamos, mais rápidos. A fisioterapia tem várias áreas, né? Neurologia, respiratória, enfim, Sim. Várias coisas. Só que é uma área onde a gente consegue reabilitar as pessoas de uma forma mais rápida e a gente consegue ver justamente como assim, mudando o jogo, né? Literalmente. Reabilitar pessoas, cara, fazer com que elas façam o que elas não estavam fazendo mais é muito gratificante. Imagino. Então, eu venho desenvolvendo esse trabalho. Eu tenho um sócio que é professor de educação física, tenho outro que é administrador ali para a questão da clínica em si. E eu comecei nessa área especificamente porque quando eu treinava, eu tinha muitas dores. Pode não parecer assim, que nem os guris, assim, que eu treino que nem eles, assim, mas... mas eu treino, eu gosto, tá? Mas depois a gente vai entrar num outro aspecto também relacionado a isso. Eu tinha muitas dores nas costas, e aí eu tentava fazer comigo o que eu fazia com meus pacientes e eu não conseguia me resolver e tal. Dentro da minha área a gente brinca assim que os fisioterapeutas, a gente vai fazer vários cursos para tentar se tratar. Então Sim. Os colegas se tratam ali e tal. E aí eu fiz vários cursos dentro da fisioterapia e aí eu comecei a fazer cursos na área da educação física, do treinamento, praticamente. Então eu tenho formação em treinamento, enfim, todas as metodologias que tu possa imaginar. E, cara, eu me apaixonei mais ainda pela parte do movimento e exercício. E aí o que a gente percebe? Eu percebi que fisioterapeuta não sabe prescrever exercício. Vamos assim, a gente sabe dar o exercício que o cara precisa para recuperar de uma lesão. Mas falando a nível de treinamento, a gente não vive esse mundo.
E aí eu comecei a vivenciar esse mundo, conheci meu sócio e a gente começou a fazer uma troca. Então ele me trazia os alunos dele para eu avaliar e eu levava os meus pacientes para ele treinar. Irado. E a gente percebeu que os educadores físicos não sabem avaliar, identificar alterações, não estou falando de lesão, alterações que a pessoa tem, que eu tenho que mudar o treino, eu tenho que encaixar o treino melhor para o cara. E a gente percebeu que os fisioterapeutas não sabiam dar exercício. A gente começou nessa e a gente desenvolveu um trabalho educacional na área de treinamento profissional para fisioterapeutas e para educadores físicos, ensinando eles a avaliar e a dar treino. Para conectar melhor as profissões, né? A gente está aqui, tem um médico, tem um nutricionista, físio. Cara, às vezes a gente não se fala. É o paciente que vem. Às vezes não, a maioria das vezes a gente não conversa. É o paciente que vem. Eu fui no médico, ele mandou fazer fisioterapia. Então eu, por exemplo, eu tenho o hábito de eu faço uma avaliação de algum paciente. Se é um médico que me encaminhou, eu pelo menos tento mandar o laudo da avaliação para o cara. Teu paciente chegou para mim assim, vou fazer um trabalho para melhorar aí, a gente tentar conectar melhor essas profissões. Né? Entendi. Chegou. Não, aqui acho que não é puxa-saquismo, mas sim um reconhecimento para entender. Que o cara, quando vai buscar esse tipo de ajuda, o cara tá sofrido. Né? O cara tá com dor, o cara tá dolorido, o cara tá preocupado do dia de amanhã, se ele vai conseguir, se não vai, desempenho dele. E uma coisa que eu achei diferente lá foi o seguinte, eu já tinha feito algumas outras vezes as liberações miofasciais, né? Em momentos que eu tava com extrema dor ali, e, sabe, durão, assim, sabe? Robocop. E a diferença foi que, ao invés de simplesmente ter feito o processo de liberação, praticamente corpo todo, o cara sair e tal, renovado, foi um processo de entender causas, o motivo e iniciar de fato um tratamento. E ainda tu falou, e indo muito no que tu disseste agora, foi assim, cara, por que tu tá fazendo stiff, entendeu? Tu não tem, sei lá, ergonomia, ou sei lá como é que é o nome pra isso, pra que tu vai te ferrar, tá ligado, cara? Vamos buscar outro tipo de exercício que busque forçar aquela musculatura em específico, mas não precisa esse aqui, todos que for usar as costas, vamos cuidar melhor, né? E eu achei isso diferente. E, de fato, a gente manteve um treinamento e isso mudou meu desempenho nos treinos, na minha vida, como no dia a dia, como é que se chama? Cara, me fez bem, entendeu? O cara quando tá com dor, incomoda, né? Não incomoda, cara, não conseguia andar de moto, mais com a patroa, uma série de coisas, né? Mas a gente iniciando, então, o nosso papo, cara, eu queria iniciar com uma pergunta do tipo, o que causa mais dor e lesão muscular pra galera que faz treinamento, tá ligado? Tipo assim, tu acha que são exercícios mal feitos, mal executados, é excesso de carga, é despreparo da pessoa, tipo, tá fazendo mais do que deveria ou poderia fazer para aquele momento? O que normalmente aparece mais lá para ti? É tudo, né? Exatamente. É tudo isso que tu falou. É tudo um pouco, tudo misturado. Unido. Não, tem alguns casos que é por exemplo, assim, cara, tu só tá treinando em excesso, teu corpo só precisa descansar. Tem casos que são assim, mais simples, eu diria até. E, na verdade, são os mais difíceis, porque quem treina em excesso, o cara é meio viciado e não quer desacelerar. Mas, né? Thiago, muitas vezes é aí, né? O cara tá com aquela dorzinha e não para. E daí, que foi o que aconteceu com o meu ombro, né? Eu machuquei meus ombros, eu comecei a sentir dor no ombro, isso faz uns 10 anos. E eu, vou adaptar. Daí eu parei de fazer supino com barra, que era o que doía. Aí começou a doer em outro exercício, daí eu parei de fazer aquele outro e troquei para outro. Aí teve um dia que eu fui fazer um exercício diferente e daí destruiu meus ombros, daí eu só conseguia fazer supino reto com halter. Aí eu ia treinar peito, fazia 4 séries vezes 4, fazia 20 séries de supino reto com halter, que era o único que não doía. Até que ficou tipo, eu fiquei, não, tá ridículo isso, cara, eu vou precisar parar de treinar. Mas quem treina tem E aí tu parou? Aí eu parei, eu fiquei 7 meses sem treinar. Não consigo conceber a possibilidade de Mas parar é de treinar. exatamente isso, quem treina fica sempre com aquela ideia assim, se eu parar eu vou perder. Né? E o hábito E vai! né, cara, o cara... Vai, mas aí tu pensa o seguinte, tu agravar uma lesão vai ser muito pior, porque lá na frente tu vai ficar mais tempo parado. Claro. Né? Ou não vai evoluir, né? Que nem a gente escuta às vezes o pessoal falando assim, tu já deve ter escutado muito isso também.
tô com uma lesão, não sei o que, o médico me deu anti-inflamatório, mas anti-inflamatório prejudica a hipertrofia. Cara, para um pouquinho. Tu vai usar anti-inflamatório 5 dias para recuperar uma lesão, né? Junto com fisioterapia, etc. Pode usar. Claro, já Claro, põe claro esse que corte sim, aí, óbvio já. que sim. E aí o seguinte, tá? Pensa no o seguinte raciocínio. Tu vai ficar 5 dias tomando anti-inflamatório que vai prejudicar, né, a tua hipertrofia teoricamente. Até que ponto? Cariani disse que E prejudica. até que ponto a tua lesão não está prejudicando mais a tua hipertrofia, porque tu não vai treinar direito, né? Aí é uma questão de bom senso, né? Vai ali, trata, para tudo, trata, tá? Eu tô falando isso, mas a gente não faz, tá? Porque eu também tive uma lesão de ombro e fiquei metendo ferro. Pauleira no pé, nela até. Tá? Mas vamos falar da vida, mas da hoje a gente vida faria, teórica. né? Hoje a gente Com faria, certeza, né? hoje Porque com vai essa mudando a consciência eu faria. consciência, né? Para tudo, resolve a lesão, porque senão essa lesão vai agravar e vai te deixar muito mais tempo fora e essa conta vai ser cobrada. Ah, né? fora que, tipo, é um saco o cara não treinar legal. Treinar Não, com tu dor, perde rendimento, tu não consegue fazer movimento. Pá, Tu começa a reduz ficar desgostoso carga. com o treino. exatamente, tu não vai lá e tem aquele... Pra gente que gosta de treinar... Quinta-feira era não treina um dos meus melhores dias. Hoje é o dia mais triste de todos, cara. Quando eu vou fazer bíceps, tio. Por causa dessa lesão. Bah. cara, então imagina. Aí Já tá fica limitando. receoso antes de treinar já. Não, e aí fico mais ainda quando eu puxo a primeira vez. Que daí eu confiro, vai doer, tá ligado? Vou ter que baixar a carga. Eu não faço supino com barra, cara, desde que eu machuquei meus ombros, eu não faço com barra. E por causa tua que eu não faço, tá ligado? Eu só faço com halter, livre. Já começou assim, né? O cara tem que cuidar. Eu machuquei no supino com barra, mas porque eu fazia ele errado. Eu já Sim. botava muita carga e eu não exagerava até na carga para minha força, mas eu fazia ele com coisas que há 10 anos não se falava. De mobilidade, de como tu faz o movimento. A gente chegava na academia 10 anos atrás, cara, alonga aí e dá uma aquecida. Daí tu, mano, tô aquecido já, saí de casa, Que comi pra frescura, cá. né? Porra. Exatamente, né? E hoje a gente sabe que muito mais que o alongamento tem exercícios de mobilidade que te preparam para o exercício. Então eu ia lá fazer o supino com barra, em vez de eu botar o peito para cima, né, dar aquela leve inclinada aqui, concentrar, eu fazia aqui, eu olhava o Arnold tem uma genética provavelmente para articulação muito foda, porque tu via o cara treinando 4 horas e ele nunca estava lesionado, pelo menos que a gente saiba, de lesões graves, né? Vai ver cheio de dor ele poderia ter também, né? Mas eu gosto de usar ele como referência porque acredito que o Arnold é uma referência muito foda para todo mundo que começa a treinar. Aí tu via ele no Pump Iron, que é o filme dele, supino aqui, e ele descia, mano. Em vez de descer só o que precisa, ele descia lá no talo e vinha aqui, e esmagava. E eu, é assim que se faz supino, né? E dá... Se o Harold fazia assim, Deveria tem alguma ser outra, assim, não tem Nem outra posso, possibilidade. nem posso. Exatamente. Daí o movimento errado foi causando aquela dorzinha no ombro, né? E daí foi toda aquela história que eu contei, né? Então, cara, é muito importante isso. E é uma questão que tu falaste ali que é importante, o pessoal não dá muita bola, né, para aquecimento, né, alongamento pós-treino, né, mas cara, faz toda a diferença, né? O Cara, aquecimento mesmo, me corrija se eu estiver errado, mas ele melhora a plasticidade dos tendões, né, das próprias faces A musculares. gente pra já tu vai executar. entrar nesse daí, porque isso daí hoje é o que tá gerando maior polêmica, tá ligado? Não aquece e alonga antes da corrida, não precisa alongar antes do treino de musculação. Cara, isso é toda uma outra história. Essa dúvida é muito frequente, provavelmente Muito deve louco. saber muito que é do alongamento pré-treino, antes do Exato. treino. Assim, eu vou entrar um pouquinho na fisiologia para a galera entender o porquê que a gente pensa de uma forma e não de outra, tá? Tu tá falando do alongamento já? Já. Não, tá. Ou tu quer falar outra coisa antes? Não, segue, vamos lá. Não, porque isso vai aí. encaixar com as Fechou? lesões, vai encaixar com as outras coisas, tá? Tu falou que eu sou professor de liberação miofascial. Eu faço liberação miofascial e sou professor dessa técnica, tá? Eu ensino outros profissionais a fazer. E aí, primeiro que o pessoal nem sabe o que é liberação miofascial, o que a liberação miofascial está buscando como técnica. Primeiro vamos entender o que é fáscia. A maioria da galera que está nos assistindo, pelo menos, come carne, 90%, né? Acho que 90% das pessoas comem carne, ou pelo menos já fizeram um pedaço de carne, cortaram um pedaço de carne. Então, aquela membrana branca que tem em cima da carne, que ela às vezes é mais fininha, às vezes ela é mais grossa, aquilo é uma fáscia. Vamos o quê? Uma fáscia, Uma fáscia. tá? Aquela membrana que está em cima, às vezes vocês veem quando vocês cortam a carne, parece que tem fibras em direções opostas. São 2 músculos diferentes que está dividida por uma outra membrana, que também é fáscia. Quando é o mesmo corte, tudo na mesma direção, né? Isso. O que acontece? Aquela fáscia, ela está sobre o músculo, ou melhor, entre a pele e o músculo, ela está
entre os músculos, ela está entre as fibras musculares, ela reveste órgãos, vísceras, tudo. Então a gente tem fáscia pelo corpo inteiro. É o durex da parada. É basicamente isso. É Ela dá a forma. capa do negócio. É a capa, ela dá forma, ela hidrata, porque ela é 80% água. Quando a gente corta a carne está morta, ela está desidratada. No corpo humano, ela é extremamente hidratada. Ela é feita de 80% água, praticamente. Tá. Então, O músculo é 80% água. O contexto como um todo, assim, é que a gente não tem como dividir face e músculo. Eles estão juntos. Tudo junto. Eles estão juntos, tá? E a face ela vai mudar de composição química de acordo com onde ela tá. Entendeu? Então, quando faz uma carne de panela, toda desfiadinha, né? Aquilo ali é as fibras musculares. Parece que tem uma teia de aranha entre elas, aquilo é fácil. Também, tá? Então, quando a gente faz uma técnica de liberação miofacial, para quem é leigo aí, uma massagem, por exemplo. Não. Tá, sério, mas Calma. não é. Massagem o cara fica pensando, Não. Hoje tem. Não. Pensou Calma que eu vou chegar lá. Ordinário, Tem, canalha. a liberação miofacial ela tem escolas. Então a escola mais americana, ela faz com mais força, porque ela acha que para atingir ou fazer o estímulo que precisa, tem que fazer mais força. Tem a escola mais europeia, que é mais delicado, mais suave, que ela vai trabalhando por camadas. Então ela começa primeiro na camada mais superficial da pele, com toque sutil, e vai tentando aprofundar gradualmente, assim que eu vou hidratando as camadas mais superficiais. Na verdade, tu tá movimentando a fáscia. O objetivo, na verdade, é assim, o que liberação miofacial? Está liberando algo que está preso? Uhum. Não, eu estou hidratando o tecido, trazendo água para aquele tecido, para as fibras começarem a se deslizar melhor. Uhum. Basicamente isso. Assim, grosseiramente falando é isso. A gente quer mudar quimicamente o que está acontecendo. Tanto que fica vermelho, né? Tem uma hidratação, parece que a pessoa sente que está mais quente. Tu levou água, levou sangue, levou água, hidratou e aquele tecido criou uma modificação. Aí por isso que parece que soltou. O alongamento, por exemplo, o exercício de mobilidade. Por que parece que agora o meu ombro vai lá atrás? Cara, o músculo, tu não alonga o músculo, tu não aumenta o tamanho da fibra muscular. A fibra muscular tem um tamanho. E ela não vai aumentar mais daquele tamanho. O que tu melhora? A capacidade dela se movimentar dentro do tamanho que ela já tem. Então, uma pessoa que tem uma tensão muscular muito grande, seja por excesso de treino, seja por não treinar, seja por má hidratação, seja por genética, ela vai ter uma restrição do movimento. Então, quando a gente vai fazer um exercício, pensar num treinamento, o ideal antes é a gente fazer com que passe sangue naquele músculo. Posso Claro. fazer uma pergunta? Essa é a minha função, representar o cara que é da casa. Pô, mas tu falaste aqui que tu pode estar com essa situação por excesso de treinamento. Mas se eu tô fazendo excesso de treinamento, eu não tô levando, e tô me hidratando bem, mas não tô levando água, sangue para dentro do músculo, aumentando fibra, não era pra isso aí estar no estado. Eu não tô fazendo o que tu faz com o dedo todo dia, mas por que eu chego lá podre? Aí a gente entra num fator que é fadiga ou alterações bioquímicas musculares. Inflamação também, né? Inflamação. Então, por exemplo, eu posso ter um excesso de treino onde eu vou gerar muita microlesões musculares e o teu corpo não está tendo a capacidade suficiente de reverter esse quadro. Eu posso ter feito um excesso de carga ou não ter me aquecido o suficiente e esse músculo gerou uma contratura muscular, um excesso de tensão numa zona ali, e essa contratura não relaxou o músculo não conseguiu relaxar e ficou tenso. Aí tu imagina assim, o pessoal usa a analogia como se fosse um nó no músculo, né? Não é um nó, a fibra muscular se contrai e relaxa, ela contraiu e ficou. Quando ela fica aqui, o músculo funciona com química. Os componentes químicos que tem nessa contratura não foi liberado. Então ali dentro tem substâncias químicas que não estão deixando o músculo relaxar. Quando a gente faz a liberação, eu estou tentando desmanchar esses nódulos musculares, vamos botar dessa forma, e tirar aquela questão que... Por isso que às vezes tu vai passar o dedo assim, parece que tem um ponto na fibra muscular, assim, cara, aí tá doendo. Parece que tá machucado. Ali onde está
aglomerado de células e questões bioquímicas ali que causam dor, que é uma microinflamação. Se a gente botasse uma câmera térmica, a gente ia ver que aquela região ali é mais quente do que o resto do músculo. Eu posso ter o cara que está despreparado, sem força, e aí ele botou uma carga, foi demais. Por quê? Porque ele gerou uma fadiga. Mesmo sistema, é um sistema energético do músculo. Então, a questão de gerar tensões musculares por treino, ela é boa. Só que às vezes o corpo não está conseguindo lidar com isso. Pois é, mas daí até se para quem tá fazendo alimentação correta, tá treinando direitinho, faz o alongamento, faz aquecimento, o cara ainda tem lesão. Eu tinha uma pergunta que era como é que a gente pode ajudar quem é sedentário, quem está acima do peso, a começar e prevenir essas lesões. Mas aí eu começo a me preocupar já com a possibilidade dessa resposta, entendeu? Aí a gente entra num outro ponto. É que tu busca performance, né? Então tu vai sempre passar o teu limite. Tu tá pensando assim, ó. Vamos lá. Os dois aqui treinam pesado. Tu tá começando a treinar pesado também, né? Assim, tá te empolgando com o negócio, tá gostando. Não, ele não tá começando, já tá treinando pesado, né? Tá. Não desmerece o cara. CPK, qual é o CPK da última vez? 2.860? É. Então, tipo, vocês passam um pouco do limite. Ou muito. Ou muito. Então, tu tá... Aqui assim, ó, tem uma linha fisiológica. Aqui em cima é demais, aqui embaixo é demais. Aqui é o ideal. Então, se eu me mantenho aqui, a chance de eu me machucar é baixíssima. Pode se machucar? Pode. Eu gosto muito daquele autor americano, que é um médico, o Peter Attia, que é o autor daquele livro... como é que é o nome do livro? Viva Mais e Melhor. O que ele fala lá? Ele é um médico, que ele é oncologista, e depois ele se apaixonou por da área do envelhecimento e tal. Ele aborda questões do tipo, para eu envelhecer com saúde, eu tenho que fazer exercícios. Eu não preciso fazer demais. Não precisa agachar com 200 quilos. É aquela velha história. Assim, o que tu quer? Eu quero estética ou eu quero saúde? Que são coisas diferentes. O cara busca sempre a falha do músculo. E quando teu músculo falha, daí o Thiago me corrija se estiver errado, outra coisa vai ser surrada junto. Então, tipo, a gente que busca hipertrofia quer sempre treinar na falha. Se a gente buscando manutenção do físico hoje, eu, Renan, tenho certeza que seria muito difícil eu catabolizar se eu nunca treinasse até a falha. Próximo, mas nunca treinasse até a falha. E me alimentando a partir daqui bem. tu diz. Isso. Claro que para o cara evoluir, tem que buscar ali perto da falha ou alguns exercícios ali na falha. Mas para manutenção, não precisaria. Então, se eu quisesse manter o meu físico hoje, treinando próximo da falha, não treinando fofo, né? Mas sempre precisar ir aquela carga máxima, tenho certeza que não prejudicaria. Talvez, estou falando que talvez. O músculo teria um pouquinho menos de densidade, mas nada substancial. Mas o Thiago falou Só que muda a intensidade do treino, né? O gasto calórico. Vai acabar gerando um gasto calórico bem menor. Mas daí o cara cuida na alimentação, aumenta um pouquinho no cardio, nada que não possa ser corrigido, né? Ok, o Thiago falou ali, fazendo uma analogia, lá eu com as minhas analogias, das faixas de risco, né? Por exemplo, uma rodovia. Qual é a tua margem de velocidade para aumentar teu risco? Tu tá andando a 80 por hora, teu risco de acidente é menor. Tu andar 300 por hora, teu risco é 10 vezes maior de te acidentar, né? Tá, uma estatística da minha cabeça. Mas é a faixa de treinamento também. E aí tu colocaste ali a questão da personalização do treino. Que ali no início o Thiago falou dessa questão multidisciplinar, porque hoje a gente vê o seguinte, isso tá cada vez melhor, essa integração. Começou primeiro o quê? Integração médico-nutricionista, né? Porque, cara, tá tudo junto, né? Aquilo que eu falo de dieta, treino, elas andam juntas e a questão de prescrição e personalização do treino faz toda a diferença. Tu falou ali da questão do stiff. É uma limitação do teu corpo. Tu começar a treinar musculação, para tu reduzir a tua chance de ter uma lesão, tu tem que passar por um profissional, avaliar as tuas deficiências. Não é chegar lá e começar a levantar peso, moda louca. Não é questão só de movimento, não é que é execução. Cara, teu corpo tem uma deficiência aqui e ali. Tem uma deficiência de posterior. Tá? Stiff pode ser um contraindicado para ti. Enfim, né? Seja qual for a lesão. Tu diminui muito a incidência e o treino ele vai ser totalmente personalizado, inclusive para corrigir tua deficiência.
Que é o que as mu- pessoas não fazem. É no protocolo mundo de ideal, treino igual para todo mundo. É que no mundo ideal, que a gente sabe que não é assim, todo mundo teria que, pelo menos no início, treinar com um educador físico Sem que dúvida. soubesse fazer a avaliação que o Thiago falou. Avaliação postural, avaliação de alimentação, mas a pessoa vai para academia e treina sozinho, com um treino genérico. Não mas tem um essa mas profissional. tem que dar cartãozinho de dica para as treino da pessoas que não academia, têm né? condições, né? Tá, não, mas- Nem todo Claro, mundo consegue. claro. Iniciar o nutricionista, melhorar a alimentação e mudar o armário da noite pro dia, Claro, botar não, uma é. boa academia, ter um personal Ah, trainer, mas ter um... eu vou Não, dar, ele eu vou não dar falou, uma, nós estamos eu vou falando dar do uma, ideal, eu vou né? dar uma dica Ideal, legal é. aqui, tá? Vamos pensar assim. Isso. Calma, vamos pensar assim, ó. Então eu falei, só para voltar um pouquinho no contexto, eu vou colocar todas essas questões. Então a gente tem uma margem aqui de segurança, tá? Vamos entender que essa margem de segurança, eu estou pensando em longevidade. Eu não estou pensando em estética. Começa por aí. Então, assim, se tu me convidar, eu, Thiago, hoje, Thiago, vamos correr 15 quilômetros? Eu corro. Thiago, vamos jogar bola? Eu jogo. Thiago, vamos jogar tênis? Eu jogo. Thiago, vamos fazer escalada? Eu faço. Já um cara, às vezes, que faz treino de hipertrofia, ele não consegue fazer metade disso. Eu não corro 15 quilômetros. Quase nada. Entendeu? Então, assim, o que tu quer? Eu quero ser funcional. Não, eu quero ter o braço grande e ficar bacana no shape. É escolha tua. Agora a gente tá falando assim, eu Thiago, hoje quero ser funcional. Ah, posso ficar um pouco maior do que eu sou? Eu posso, eu tô sempre em déficit calórico. Porque eu tenho eu não como o suficiente que eu tinha que comer. Mas os meus exercícios são pensando, tipo, eu hoje em dia consigo fazer qualquer coisa. Só que o que é legal de se manter em déficit, leve, né? Não sempre Sim, quem sim, tá sim. em manutenção, que nem o Thiago, é legal porque te dá uma margem pra, tipo, pá, hoje, eu vou comer uma coisa fora da dieta, sem exagero. Daí o cara consegue ficar em manutenção bem tranquilo, né? E outra coisa de se manter em um leve déficit calórico a vida inteira, a gente sabe que tem estudos que melhoram a longevidade da pessoa. Exatamente. Então, pensando em longevidade, é melhor viver com um leve déficit calórico e não ter um aporte proteico tão grande que nem a marombada faz, sabe? Exatamente. Mas a marombada não é saudável. É Não. isso? Não, não é isso. Não. É que a gente tem a questão da estética aliada com a saúde e longevidade. Eu, com certeza, vou reduzir um pouco da minha longevidade comparado com a pessoa que vive com leve déficit calórico, não tem um sobrepeso de massa muscular e tem uma alimentação talvez com menos proteína, mas não dá para avaliar só isso. Como é que eu consumo de vegetais, de legumes, antioxidantes, o sono, tem vários fatores que influenciam. Eu cuido no máximo tudo disso, mas em algumas coisas eu vou, por exemplo, da proteína, eu como de 2 a 2,5. Não, mas é que tá parecendo que é só estética o maromba. Tipo assim, Não, mas se eu aí- tenho 44 de bíceps, eu tenho maior condições que tu de levantar peso, de... Não? Tá, mas não tem mais... Mas isso não é Isso só não estética. longevidade. Ah, mas- Mas tu não precisa levantar 200 quilos Mas, para ser mais saudável que o outro. massa muscular não é massa saudável? Sim, claro. Claro, mas Só que- Melhora que- teu que- basal, melhora... Mas é Tá, que mas a gente o quanto tá... de massa? É, exatamente. Não precisa ter tanta pra ser saudável. Bodybuilder não é saudável. Não vou nem Olha falar o por causa Arnold. dos hormônios. Mas o Arnold, Falou do sabia Arnold. que ele já fez várias cirurgias de coração? Não Ele é saudável, cara. Ele não Hã? é um Não é exemplo saudável. de saúde, né? Não é é. porque um abdômen trincado faz a pessoa... A carinha dele, É, não é- concordo com É que isso. assim, ó, cara... Não, saudável é o Júnior ali que tá operando, que tá barrigudo. Não, Tá, não. Ô, Vitor. Ó, É que não, o- 8,80, O, né? o abdômen Tô trazendo o corte. o abdômen trincado não é sinônimo de saúde. Né? E com certeza estar acima do peso, mesmo com massa muscular, não é sinônimo de ser mais saudável. É que tu não pode levar, que nem o Thiago disse, 8,80. Com certeza um cara que treina bem, se alimenta bem, mas tem alta massa muscular, é muito mais saudável do que alguém que Não é faz sedentário, que se alimenta mal, ou de uma pessoa que tem um peso adequado, mas também não se alimenta bem, não faz exercício. Tem vários fatores, né? Não dá para olhar só para uma coisa, mas com certeza a gente está falando aqui, ó, no cenário ideal, otimizado, no comparação assim de uma pessoa que dorme igual, come igual, tudo igual. Nesse caso, a pessoa que come um pouquinho menos de proteína e tem uma dieta com um leve déficit calórico, vai se sobressair uma pessoa que come mais proteína e tem mais massa muscular. Mas são duas pessoas saudáveis. Aí tu vai me dizer quanto que ela vive mais? Não sei, nenhum estudo sabe. É a probabilidade. Talvez ela viva 1 ano a mais, 5 a mais,
Mas o cara que tá saudável, que nem como eu te disse, com mais massa muscular, talvez ele viva até os 80 e outro até os 85, um viva até os 90 e outro viva até os 95. Então, E a comparação de que grupo tu tá comparando, né? É muitas variáveis. Por exemplo, esse autor que eu falei, que eu mencionei, o Peter Attia, ele fala assim, ó, tem pessoas que são abençoadas geneticamente. O cara pode fumar e não vai morrer de câncer de pulmão. São abençoadas geneticamente. Não pode usar como referência. Não né? pode ser referência. Porque o cara é um outlier total do Tá? processo. Então, ó, tem pessoas que fumam e vivem até mais de 100 anos. No livro dele ele descreve. Tá, quem não é abençoado geneticamente, o que a gente pode fazer? Fazer exercício, comer direito, né? Se cuidar. Então eu tenho que ter exercício de força, mas eu tenho que ter exercício aeróbico. Os guri aqui me corrigem se eu estiver falando qualquer bobagem, mas assim, se tu não tiver as duas coisas, não adianta. Eu tenho que comer bem, tá? Mas eu tenho o que é comer bem? Comer bem é comer muito? Não, comer bem é comer bem. Até porque comer muita caloria traz um estresse oxidativo para o nosso corpo. E não é mais saudável. Mas tu tá dizendo então que se a gente for comparar grupos diferentes, o cara que é perfil maratonista, ele tende a ser mais saudável Mas mesmo é que na tá. longevidade. Maratonista não é saudável. Não. É exagero Porque ele é o também. exagero da parada. Exatamente. Tudo que é em excesso é prejudicial. Se for Então, analisar. maratonista, cara, qualquer um que faz maratona já passou do ponto. O cara que faz hipertrofia ali saudável, cara, tá ok. Agora, vamos lá. Vai na academia, vai em qualquer academia de Porto Alegre e tu vai olhar assim, a galera da maromba ali, o cara que é grande. Cara, todos usam alguma outra coisa, o suco, né? Todo mundo usa o suco. Esses caras estão usando dentro do limite fisiológico deles ou eles estão acima? Tá, mas daí a gente tá entrando em outro assunto. Não, mas eu quero dizer, não, 8 ou eu 80. entendo o teu ponto, mas daí a gente... Tá, tudo bem. Vamos excluir o grupo Tá. de quem utiliza Tá, e tu tá te comparando com esse grupo ou com outro métodos grupo? ergogênicos. Hã? Tu tá te comparando com qual grupo? É isso que eu quero saber. Do cara que tá buscando hipertrofia. O máximo que der natural. E Tá, a gente ok, conhece tá. uns caras Mas aí bem... tá, o máximo que der natural, ele vai ser, comendo bem, dormindo bem, ele vai ser mais saudável do que 99% da população. Só que o cara que come um pouquinho menos de proteína e mantém um peso normal, ele vai ser mais funcional. Isso aí. Ele vai fazer mais aeróbico, ele vai ter uma capacidade melhor. Então ele vai ser um pouquinho mais saudável do que o outro. Não quer dizer que ele vai ser muito mais saudável, que o outro não é saudável, que treinar musculação de forma, né, sem hormônio, que acabaram de falar, o cara não vai ser saudável, ele vai ser muito Pra saudável. tu ter uma noção, aqui o doutor me corrija se eu estiver falando alguma bobagem. O cara que está usando algum suco e está muito acima do suprafisiológico, ele tem o mesmo risco cardiovascular do cara que não faz nada. Às vezes até mais dependendo da dose. Hã? Sim. Ah, Então, eu tô só mostrando que os dois extremos não são saudáveis. Só isso. Nenhum Então, eu tenho extremo uma, é saudável. então eu né? tenho uma base aqui grande, cara, pra gente mas tem atuar. um aí que tá mais feliz. Muito provavelmente. Cara, o gordinho, todo gordinho comendo um doce, ele é feliz. Não vem dizer pra mim que não, ele é feliz. Ele diz que é feliz. Né? Tá. outro ponto, Na não hora é que o ele tá tema comendo do doce, ele é assunto. feliz. Tá, mas assim, tá, voltando um pouco agora. Aí vamos pensar agora nesse tecido miofascial que eu falei. Se tu treina demais, tu vai gerar excesso de tensão, estresse sobre o músculo, e às vezes esse estresse, eu preciso de descanso para ele poder se regenerar. Só que aí no outro dia tu tá lá sentando a lenha de novo. CrossFit. CrossFit para mim, ele é, cara, é um dos melhores, é esporte, não é um método de treino, começa por aí. Eu posso treinar mas não é um método de treino. Tu Só que diria que pro cara que busca ter uma saúde articular, na verdade uma saúde de forma geral, quando eu digo saúde é também não correr o risco de se lesionar, né? Sim. O CrossFit poderia ser um esporte mais difícil, mais lesivo, Ele é porque bem um mais é lesivo. um tema que a gente que aborda, né? Que o CrossFit é um esporte mais lesivo, claro, comparado com o quê, né? Sim. Não, e ele é sempre muscular, assim, né? Mas Então todos os dias praticamente tu faz as mesmas musculaturas, tá sempre sentando na Mas linha no com- mesmo músculo. mas Aí tu comparando- É vai ali se que o Thiago recuperar. tá querendo chegar. Então, o que acontece? Eu usei o exemplo do CrossFit porque justamente tem essa polêmica. O CrossFit machuca? Depende. Depende de quem está fazendo, depende de quem está dando aula. Então, basicamente assim, todo mundo pode fazer LPO, o levantamento olímpico? Não. Que nem tu. Tu pode fazer o stiff? Cara, talvez agora, depois que a gente corrigir algumas coisas, tu pode voltar a fazer de forma leve e gradualmente depois tu tá aumentando o peso. Mas naquele momento tu não podia. O CrossFit, se eu tenho um bom professor dando aula, e eu sei gerenciar, porque tu tem que gerenciar 10, 20, 30 alunos às vezes ao mesmo tempo, cara, tu vai
controlar ali, porque tem pessoas que não podem fazer o LPO, que tu vai ter que adaptar o treino para elas. E a mesma coisa de qualquer outro tipo de método de treino. Musculação pode machucar tanto quanto crossfit você não souber fazer. Por exemplo, qual o exercício que a gente tem na musculação, no treinamento funcional e no crossfit? Agachamento. O agachamento é o exercício que mais machuca. Mas também é o que mais hipertrofia. Sim. Há controvérsias. Não. É assim. Mas, Claro não. que não existe outro exercício que mais hipertrofia. Mas, por exemplo... Falaram, tem que usar falaram, né? Não sei. Sim. Não, Eu mas sou é o cara verdade. aqui que me informo no TikTok, né? Vocês que são os... Não, mas é verdade. Assim, quebrar ele os é o que mitos. mais hipertrofia. Desde que o meu músculo esteja saudável e esteja fazendo um movimento legal. Por exemplo, se eu tenho qualquer alteração no meu corpo, lembra da face que eu falei, que ela está pelo corpo inteiro? Imagine ela como a roupa do Homem-Aranha. Tu já cortou um pedaço de carne, tu sabe que a gente não consegue dividir um músculo do outro na mão, tu precisa de uma faca para fazer isso. Imagina no teu corpo, é a mesma coisa. Então, se eu tenho uma alteração de pisada, ou eu tenho uma lesão no joelho antiga que eu fiz uma cirurgia, tu acha que todos os tecidos conectados não vão interferir no meu quadril do outro lado? Será que tu pode fazer agachamento com barra nas costas bilateral ao mesmo tempo? Talvez não. Então, eu posso fazer um agachamento unilateral ou um búlgaro, em vez do agachamento bilateral com a barra nas costas? Eu vou ter a mesma hipertrofia e tenho o risco de se machucar menor. Então, quando eu faço uma avaliação, vamos lá. Dica agora para a galera que está em casa. Cara, eu não tenho dinheiro para ir no profissional. Eu vou treinar sozinho com coisas que eu vi na internet. Para na frente do espelho e se olha. Se tu perceber que o teu pé no chão ele é um pouquinho diferente um lado do outro, se tu perceber que a tua pelve ela é um pouquinho inclinada mais de um lado do que o outro, bota a mão assim, ó, no ossinho assim, ó, e avalia. Ó, parece que um lado é mais alto que o outro. Parece que eu tenho um ombro mais alto que o outro. Cara, tu é assimétrico. Pensa tu andando na estrada, na rodovia, com um carro, com um pneu mais murcho ou fora de geometria. Um pneu vai gastar mais que o outro. Quando o cara chega lá no consultório, tô com uma dor no meu joelho, eu vou avaliar, ou ele fez um exame de imagem, um joelho está mais gasto do que o outro. Os dois nasceram no mesmo dia, como é que um está mais gasto que o outro? Tu usou de forma errada o teu corpo. Boa. Ou seja, tu está fora de geometria, usando mais uma estrutura do que outra. Ela vai gastar porque tu usou mais ela. Então, se tu tem assimetrias, tu tem que pensar que tu tem que corrigir essas assimetrias. Algumas são estruturais, tipo tamanho de osso da perna, eu tenho uma perna maior que a outra, não tenho o que fazer, mas eu Ombro posso botar torto uma também, palmilha. né? Tipo, aqui um mais alto que o outro. Mas aí eu posso ter uma escoliose. Então, assim, todo exercício que eu faço com as duas pernas no chão ao mesmo tempo, eu vou estar torto. Eu vou sobrecarregar mais um lado do que o outro, correto? Então, nesses exercícios, tu pode fazer eles, mas leve. Se tu vai sentar a lenha, faz tudo unilateral ou assimétrico. Então já é uma dica. Isso, no caso, ele está falando no caso da pessoa que tem esse desbalanço. Isso, né? então assim, eu não tenho um profissional, não vou pagar um profissional lá para me avaliar. Tá, então tu para na frente do espelho e te olha. Eu tenho isso, tá, então foca em exercícios onde eu uso um lado só primeiro e depois o outro. É uma dica. Segunda dica, que aí entra dentro da mobilidade que a gente falou. A pessoa vai envelhecendo, o que vocês notam assim de um idoso? Que ele tem dificuldade, qual é a principal dificuldade de um idoso? Levantar. Mobilidade, Perna. não consegue chegar no chão, né? Uma porque perdeu força muscular e outra porque não faz musculação, não faz nada, não se mexe, tá? Se a gente começar a pensar, aí vai a outra dica para a galera de casa. Como que o corpo humano ganhou força, controle muscular, mobilidade não porque a gente já nasce com, mas estabilidade. Se mexendo. Então uma criança, ela nasce toda móvel. Daí, você leva a cabeça, o pé atrás da cabeça. Ela nasce com uma mobilidade saudável. Tu larga ela no berço, ela vai ficar fazendo abdominal 3 meses da vida dela. Ela fica deitada, com os pés para cima, com aquela barriga para fora, certo? Ela está fazendo abdominais. Quando ela ganha força no abdômen, no core, ela rola, começa a botar a mão e começa a ganhar força na mão. Tudo isso no chão. Então a galera que quer começar, não sabe como, cara, vai pro chão.
vai pro chão, fica numa posição de 4 apoios, deita de lado, rola, traz as pernas para cima, tu tá fazendo abdominais. Aí, o que acontece? O bebê começa a ficar em pé e ele começa a agachar, certo? Quando o bebê agacha, como é que é a barriga dele? Saltada pra fora. Pra fora, né? Por que a maioria da galera contrai a barriga pra dentro? Estética. Não. Ou seja, é antifisiológico. Não, ou porque falaram que tu tem que fazer o agachamento com o abdômen contraído, mas ninguém explica como. Ninguém fala contraído como. Porque quando tu contrai conscientemente, tu contrai daquele jeito, tipo, tu contrai pra deixar pra dentro, ficar mais bonito. Então tu vai contrair no agachamento, eu cansei de fazer agachamento assim. Pra dentro. Contraído pra dentro, não porque pela falta da informação, não pela... Não Exatamente. por, Então, Hoje tu empurra pra fora, Sim. projeta pra fora, mas tu tem mais base. Mas é uma coisa que foi difícil de aprender e que eu até não estava fazendo até eu ir no Thiago a última vez, né? Porque muda muito o movimento, porque tu tem que te concentrar em outra coisa quando tu começa a fazer. Depois fica automático, né? Mas daí isso aí acaba trazendo desequilíbrios que ele estava falando. Aí tu começa a ter lesões em outros lugares. Então, tu olhou na frente do espelho, tu viu se tu tem alguma assimetria. Aí depois tu vai olhar pra tua barriga. E eu não quero a parte estética, se ela tá grande, pequena, não. Se ela tá grande, tu emagrece, tá? A questão é outra. Se tu olhou pra tua barriga e tu faz tipo alguém aí que eu avaliei, né? Que tipo assim, puxa a barriga pra dentro pra achar que tá corrigindo a postura. Ou tu olha pro abdômen da pessoa e tu vê vincos no abdômen. Tipo assim, parece que tem umas entradas no abdômen, mas não é aquela marcação muscular Não que é o cara o é magro. six-pack. Não é aquelas que o cara tem um percentual de gordura baixo e tu tá enxergando os músculos. Não, tu olha pra barriga e tu vê que... Um buraco, assim. Um buraco na lateral, assim, cara. Provavelmente tu tá fazendo isso, tu tá puxando a barriga pra dentro. Eu fiz isso a vida inteira. Tu tinha problema com peso, né? É, porque tu era obeso também, né? Então Sim, tinha... a vida inteira. E Querer esconder a barriga, que é o que a maioria da mulherada faz. Até pra tentar botar um pouco O peito pra fora, né? É. Então assim... Mas, cara, o militar, ele postura assim, né? Mas- Tu é ensinado de que esta é uma postura masculina, que é uma postura estética, que é uma postura padrão. Mas daí famoso eu... peito pra Mas fora, daí barriga pra eu... dentro, né? Mas daí- Peito pra fora, mas barriga daí pra eu- dentro e ó, posturadinho. Mas Tá, daí é o e aí? exagero. Aí eu daí, cheguei né? lá contigo e tu disse, tá completamente errado. Mas é que eu tá assim é diferente de estar aqui, tá ligado? Que nem um galo. Mas o que acontece? Tudo que tu falou, até a questão estética e essa questão do militar, é uma questão cultural, não é fisiológica. Se tu pegar uma criança, em algum momento dela, tu vê ela puxar a barriga pra dentro? É o que ela tá zero preocupada com isso, né? Exato. Mas Então, a quer dizer que assim é o natural. Exatamente. Então, assim, a criança, o bebê, ele vai crescendo, tu vai vendo que a barriga dele vai diminuindo. Porque vai tendo mais espaço das vísceras. Até que chega um ponto ali, numa idade ali, 10 anos, que ela parece uma latinha de Coca-Cola. Né? Toda simétrica. As forças no corpo dela estão todas distribuídas. Aquilo é saudável. Então, quando eu olho, eu vou fazer uma avaliação clínica de alguém e eu olho para o abdômen da pessoa, eu quero que o abdômen dela seja simétrico. Parecendo um cilindro. Não estou dizendo gorda, estou dizendo, né? Tirando a camada de gordura. Um cilindrinho, coisa mais linda. Exatamente, porque está me Mas dizendo só que é até saudável. aqui, né? Isso, Se o cara treina, por mais que não seja muito gigante, vai Não, vai crescer por causa da né? caixa torácica É. dos exercícios que faz. Pode ver, qualquer mulher que faz, mulher atleta, não estou dizendo a galera que vai para musculação só por causa do shape, mulher que é atleta, tipo jogadora de vôlei e tal. A maioria das mulheres que são atletas, elas não perdem cintura? Não ficam com o abdômen um pouquinho mais distendido? Sim. Ou seja, porque o abdômen é mais forte. Então, o certo é para fora. Claro que para uma mulher perder cintura, ela tem que treinar. Pega as atletas de crossfit. Não tem cintura, por quê? Tem Não é uma uma coisa aí, crítica, hein? né? Tem uma coisa, Não é mas uma tá crítica. batendo uma coisinha com o CrossFit aí. Cara, penso que a pessoa tem muito mais atletismo e funcionalidade que tu. A questão não é essa, é só pra usar como referência. Isso. Escreve no Google aí pra tu ver uma atleta. Ela vai estar Quadradona. quadrada na cintura. Não qualquer, não, assim, ó. Não, mas é que pra não dizem que confundir. isso acontece quando o cara começa a utilizar muito esses abdominais que são laterais. Como é que é o nome dessa musculatura Mas aqui não mesmo? é só isso, é todos os exercícios de LPO que o Thiago tava Isso. comentando. É que para tu fazer um exercício Sim. de LPO ou um agachamento bem feito, tu até assim, ó, se tu é um cara muito forte, uma pessoa muito forte, tu consegue aí vamos entrar nas lesões.
tu consegue compensar usando outros músculos. Por exemplo, os eretores de coluna lá, tu consegue fazer mais força com as costas do que tu deveria, porque tu é forte. Mas se tu quer realmente evoluir no negócio sem se machucar, tu tem que saber usar o teu corpo. Então, para tu fazer um LPO bem feito, tu fazer um agachamento bem feito, tu tem que saber usar esse abdômen. Se tu sabe fazer isso, cara, tu nunca mais vai precisar fazer abdominais na vida. Porque tu tá treinando abdominal o tempo inteiro. Mas ele não vai hipertrofiar. Vai sim. Vai sim. Não me diz um troço desse. Vai. Não vai. me dá essa letra Só que boa daí, aí. como ele falou, a tendência de quem faz muito isso com muita carga de exercícios livres de LPO é ficar com o abdômen mais quadrado, não afinar a cintura. Porque quando tá buscando muita estética, e daí não só... Você quer Mas daí ficar- tu faz uma dorsal forte, aí tu vai fazer com o V-shape Tudo igual. bem, mas tu vai ficar quadrado na cintura perde linha de igual. cintura, E perde o linha cara de cintura. que dá musculação, vamos botar mais atleta, né? Mas quer ficar com a cintura mais fina possível, para que traga aquela ilusão de que tu tá Porque as costas em são maiores, V-shape. né? Tudo maior, né? Porque pega um atleta, tem um atleta ali que competiu na PUC agora, que, cara, tu olha no Instagram, ele parece gigante. E pessoalmente, ele tem um shape ótimo, seco, a linha. Só que o que faz parecer ele gigante é que a cintura dele é muito fina. Então aquela massa muscular que ele tem aparenta ser muito maior. Entendi, porque a proporção A de cintura cintura... é tipo uma cintura que quase ninguém tem. Então é bizarro, ele não precisa ter tanto músculo quanto outra pessoa. Então imagina, se tu é quadrado na cintura, tu vai ter que ter muito ombro, muito peitoral, e tu vai ficar forte, só vai ficar meio geladeira, né? Porque daí tu vai Ficar mais rígido. vai ficar aqui, ó, tu vai ter que ganhar muito músculo para trazer aquele aspecto de V-shape. E né? quanto mais músculo tem, mais rígido tu fica. Na Exatamente. maioria dos casos. Na maioria dos casos, tem exceções, tá? Tu pega, por exemplo, um ginasta que tem músculo e o cara é extremamente flexível. Mas o cara já trabalhou isso antes, né? É que Ele não perdeu, na verdade. Tá, mas daí, então deixa eu só trazer. Beleza, o cara vai ficar mais rígido, né? O cara pode melhorar essa situação, se tornar mais funcional, fazendo alongamento, aquecimento antes. Vamos falar um pouco disso daí. Por que eu nunca fiquei 100% na mobilidade? Porque, cara, eu Tu vou chega, lá, tem e vou lá vaza. no Thiago, daí dá uma ajustada na bateria, aí a Geometria e balanceamento. a personal vai lá e fala, cara, olha só, todo dia tu vai fazer isso antes de treinar. É 15 a 20 minutos de mobilidade. Eu quero chegar, fazer uma mobilidade rapidinha e já ir treinar, entendeu? Então a pessoa tem que ter, daí, quem já tá rígido, tem que ter uma disciplina muito maior. Esse é o... Agora é legal quando a pessoa já tem esse conhecimento antes de entrar na musculação, que é o que eu não tinha, a maioria das pessoas não tem, porque daí tu já não vai te enrijecer antes, porque é muito mais difícil tu desentortar, né, do que tu já Mas começar com isso é a muito louco, tá? Que mobilidade. você tá falando. Eu piorei bastante desde do day one pro dia de hoje, porque no início eu fazia sempre o alongamento no início e no final, e eu sempre fui um cara com boa mobilidade. E em algum momento eu comecei a procurar os grandes gurus e começaram, não, cara, não faz alongamento, tá ligado? Faz a série de aquecimento para aquele músculo específico, ou seja, vou fazer peito. Então tá, o primeiro supino tu vai fazer com uma série bem só com a barra, e vai aquecendo que tu vai dar bom. Hoje, quando eu vou fazer um alongamento, eu não consigo ter mais a mesma extensão, tá ligado? Mas é que faltou individualidade. Não é fazer sempre o mesmo alongamento. Quando tu vai treinar o músculo XYZ, não que vá fazer mal, mas tu pode fazer coisas mais direcionadas. Vai treinar a perna, tu vai fazer um exercício de mobilidade mais voltadas para aquilo que tu vai trabalhar naquele dia, né? Pensa assim, ó. Tu acha que o teu músculo, tu falou que ficou mais rígido, né? Tu acha que o teu músculo perdeu tamanho? Não, eu prefiro pensar que eu fiquei tão gigante que eu já não consigo mais encaixar, entendeu? É assim que eu penso. Não tá mais nem chegando mais Não, aqui tu o tem que pensar o braço. seguinte, tu tá ficando mais rígido e aí a gente entra no controle motor, tá? O nosso controle de músculos, ele funciona através de tensões musculares e do corpo perceber se ele tem ou não estabilidade para fazer alguma coisa. Então, se eu não tenho estabilidade, porque eu contraio o abdômen errado, ou por N outras situações, porque algum músculo está fraco, sei lá, qualquer coisa, o corpo percebe isso, não é consciente, a pessoa não sente isso, mas o corpo percebe e de alguma forma ele se trava. O que ele trava? Ele aumenta o tônus de alguns músculos para diminuir a amplitude do movimento. Isso é uma questão, tá?
Então, por exemplo, o que é o mais comum? A galera tem falta de alongamento, de conseguir ir para frente, assim, né? De conseguir chegar com a mão no chão, por exemplo. Normalmente isso porque o tônus de toda a musculatura das costas está aumentado para proteger a coluna, para não fazer um movimento tão amplo, porque o corpo está se sentindo instável de alguma forma. Na maioria dos casos, se eu fosse eleger, é porque o cara não sabe usar direito o abdômen. Então, ou seja, tu está me dizendo que se eu usar direito o abdômen eu vou melhorar o alongamento? Vai. Isso é uma coisa. Segundo, tu começou a treinar mais pesado. Então, tu começou a exigir mais do músculo. E esse músculo, às vezes, tu não dava um descanso, ele gerava uma tensão, tu ia lá, treinava de novo, gerava mais uma tensão e foi acumulando essa tensão. Quando tu foi lá fazer o tratamento da dor nas costas lá, lembra que teve a segunda ou a primeira sessão, eu trabalhei o teu peitoral? Lembra? Uhum. Não, tu não sentia, levar pro resto da vida. Tu não sentia que parecia que ardia e queimava? Sim, igual o inferno. Tu tinha uma tensão na fáscia do peito e muito provavelmente isso foi do teu treino. E de tu ter parado de ter gerado um alongamento, uma mobilidade para isso. Então, que nem o Renan estava dizendo ali. Cara, tu vai para academia, tu vai treinar braço, ombro, peito, costas. Cara, tu tem que gerar mobilidade no teu braço de uma forma global. Então, pré-exercícios, a gente pensa em mobilidade. Elásticos, elástico, movimento. Barrinha. Cara, vai pro chão, faz um... É porque na musculação, daí o Thiago complementa, a gente põe muita força em movimentos, às vezes, contrários vou tentar falar de maneira leiga, até porque eu não sei da maneira leiga. O cara vai fazer um peitoral. Daí tu ganha muita força aqui. Daí tu faz assim. Aí tu não tem um exercício que tu põe a mesma força e a mesma carga que te faz assim. Ah, Marina, mas eu faço posterior de ombro. Mas tu põe 100 kg no supino fazendo assim e no posterior de ombro põe 10% da força. Aí tu fica com um desequilíbrio de força no corpo. A tua parte da frente está muito mais forte que a parte de trás para te deixar com a estrutura correta. E daí tu não tem... Por isso que a musculação em excesso buscando hipertrofia, ela causa desbalanços e por isso que um treino funcional é o mais saudável, vamos dizer assim, né? O funcional mais específico, o funcional meio geral, mas que tu não chegasse lá, vou fazer 7 exercícios de peito e esmagar o peito. E daí vai ficar desequilibrado, para a estética vai funcionar mais, para quem quer um resultado maior de hipertrofia, vai, mas daí fica desequilibrado o corpo, né? E aí tu perguntou qual que é as coisas que mais machucam pra galera que treina. Desequilíbrio muscular. Então, tipo assim, dor no joelho. A maioria da galera tem fraqueza no posterior e força no anterior. Cara, tu faz 3 exercícios pra parte da frente, faz 1 pra parte de trás. No final bota uma mesinha flexora, já tá morto. No final do treino, zero glicogênio. E aí que nem o Renan falou aí do peito. Cara, tu tem dor no ombro, dor na cervical. Tu faz 5 exercícios de peito e faz 3 de costa. É que tu não enxerga, né? Tá, mas é isso que eu tô dizendo. É zoeira. Mas é isso, entende? Então, pra galera que treina e treina mais pesado, etc. Por exemplo, qual que é a principal lesão do CrossFit? A principal queixa, é joelho, tá? Joelho e ombro. Por quê? Tu vai avaliar, não precisa nem avaliar, cara. Tu vai num box de CrossFit e olha a estética das pessoas. Coxa grande, bunda pequena. Os caras não fazem exercício de quadril. É muito agachamento. Ah, mas agachamento não trabalha... Mas agachamento pega glúteo, né? Pega, mas menos. Ele trabalha também, mas é muito mais quadríceps. Aí o cara fica com déficit no posterior de coxa e déficit no glúteo. O que é o ideal? Cara, tu pode fazer o CrossFit? Pode. Só que assim, eu vou fazer 2 ou 3 vezes de CrossFit na semana e eu vou fazer um de musculação para os músculos acessórios que eu não trabalho no CrossFit para equilibrar o corpo. Esse é o mundo ideal. O funcional, aí entra no funcional. Qual que é a vantagem do funcional? O funcional, a divisão do treino, ela é diferente. Eu vou fazer um exercício para quadril, um exercício para joelho, um exercício para ombro, um exercício para lombar. No outro treino eu vou fazer um exercício para joelho, um exercício para quadril, um para lombar e um para ombro. Eu vou mudar os exercícios. E não vai até a falha total, não vai até desmanchar. Né? É aí que tá. O lance todo é sempre buscar equilíbrio, cara.
Tu buscar o equilíbrio, tu consegue. E é em tudo que a gente fala, equilíbrio E é o que a gente tava falando. Isso remete àquela parte, lá atrás a gente falou da prescrição de treino, né? Avaliação da individual. Aí entra a genética. Exatamente. Tipo assim, tu eu olha sou uma pessoa que eu tinha uma discrepância enorme de peitoral e costa, e isso afetava a minha postura. Né? Eu, na época da faculdade, eu tinha muita dor lombar quando ficava muito tempo em pé em cirurgia. O que melhorou isso? Musculação. Né? Fiz uma avaliação, né? Foi identificado, né, que eu tinha uma deficiência na parte de costas ali, que foi corrigida com o tempo, né, com exercícios direcionados para isso. E, cara, mudou minha vida. Né? E às vezes tu vai ter que parar de fazer alguns exercícios. Exatamente. Tipo assim, ó, cara, tu vai ter que parar de fazer peito e começar a fazer costa. Ah, mas eu não vou mais treinar peito. Tá, vai. Agora fala para um homem parar de fazer peito. Não, é que assim, ele conseguiu isso comigo. Mas era stiff, né? Eu já não gostava de stiff, nunca escolhi stiff, nunca quis fazer stiff. Imagina. Pô, a parte... Mas o mais difícil, o que mais fez diferença na tua dor das costas foi tu parar de corrigir a postura puxando o ombro para trás. Não, é isso aí, com certeza. Por quê? Porque tu fazia aquela postura militar e, cara... O romboide deles lá, que é o músculo que puxa a escápula, cara, o cara não descansava. Ele vai doer. Então, às vezes, tem gente que força uma postura, como puxar o abdômen para dentro, ou puxar os ombros para trás. Na verdade, o corpo tem que ficar relaxado, igual de um bebê, igual de uma criança. Cara, eu tô o tempo inteiro com treino do abdômen aqui para não ficar barrigudo no vídeo, cara. Mas em... Assim, ó, pro vídeo, pra foto, tranquilo. É um minutinho, depois respirou, boa. ajustou. Mas em sobreiro, deixa eu te falar. Quando eu comecei o processo, comecei a treinar, eu já não treinava fofo, nunca. Eu já entrei com a consciência de que eu estudei antes pra fazer, tá? Só que eu não sei se... Aí eu te pergunto, eu não sei se era pelo tempo de treino, mas eu tinha lesões, só dores no joelho, porque eu fazia, tipo, quase 10 km todos os dias e final de semana ainda arrebentava mais. Deixa eu complementar, tu não descansava. Ele Não. tava fazendo musculação 7 dias, eu falava, Vitor, diminui, pelo menos um dia descansa a musculação. Ele, Aí um amigo meu passou um treino pra ele que tinha 5 treinos. E ele, eu não vou treinar 5, eu vou treinar 6. E eu, pô, o cara sabe pra cacete, tu vai erro contra o que o clássico. cara falou, velho. É, mas assim... Não, então, então não tem desculpa, velho. Ah, não, mas eu quero... Não tô existe reclamando essa da quanto mais lesão. melhor, né? Tem um ponto aqui. Não tô reclamando da lesão. Eu mereço a lesão. Eu tô ligado nisso. Eu sou consciente, absolutamente consciente de que cada dorzinha no corpo eu sou responsável por ela e tá tudo certo. É eu, Deus e tu. Depois... Thiago. E eu que pego as broncas. Meu Deus, Thiago. E aí, Sobrero? Beleza. Aí... eu comecei a fazer a utilização de ferramentas ergogênicas, né? Pra melhorar o meu Sério? desempenho. Comecei, cara. Um troço incrível. E aí, é o seguinte. Ali, claro que eu tive um aumento, um ganho de força muito rápido, que... E é rápido mesmo, do tipo, sei lá, eu tava levantando 10 de cada lado no supino, pra ir pra 30 foi... Entendeu? Muito rápido. E, claro, aí os dois começaram a aparecer. Não vou julgar meu próprio organismo, faz sentido, né, filho, da noite pro dia. Aí é o seguinte, eu pergunto, a gente tem que cuidar essa parte de lesão. Como é que fica num processo? Daqui a pouco eu vou fazer... quero competir, quero subir no palco uma vez, então eu vou ter que aumentar ali o uso, vou tomar outras paradinhas e tal, por um tempo. Tá, pegar uma trembo da vida que eleva 5 vezes ali a capacidade de comparação com testosterona e tudo mais. Como é que eu vou fazer o uso 100% disso? Porque um dos grandes benefícios é o aumento de força e eu vou botar isso no treino, né? Se eu tô com capacidade de 30%, 40% a mais de força, eu vou devolver isso na anilha, né? Como é que vai ficar a minha saúde articular, muscular durante esse período? Como é que eu seguro essa bronca? O uso do ergogênico suprafisiológico, ou seja, doses acima do natural, ele te proporciona muito precocemente um ganho de força, tá? E aí que tá. Essa é a consciência do treino, de que nem sempre carga é hipertrofia. Exatamente. Né? Tu não vê um cara atleta de fisiculturismo usando a força dele completamente. Por quê? Justamente porque tu incorre no risco de lesão. A gente vê muito no YouTube, né, Leandro? É que daí Claro. o cara... olha lá o ninja. O que tu não pode... Um 300 grande quilos. erro, principalmente quem está começando a treinar e começa a usar ergogênico, é justamente se seduzir pelo ganho de força. Eu posso aumentar 30% da minha carga. Só que tu tem que pensar o seguinte,
o músculo ele ganha força por questões bioquímicas, de fluxo de cálcio agudamente ali proporcionado pelo ergogênico, porém, articulações, tendões e fáscias não acompanham na mesma velocidade. Né? É tu pegar, botar o dobro da capacidade de marcação e não modificar a suspensão. Aí tu aumenta o risco de lesão. Não que o ergogênico proporcione isso, mas o ganho agudo de força, misturado com a gana de treinar com carga, que aí vem a questão do ego e da vaidade, que sabota qualquer resultado, isso tem que ser muito cuidado. Né? Aí que vem a questão do treinamento, porque as pessoas acham que quanto mais carga, mais hipertrofia. Não é assim. Não é bem assim. Não é assim que funciona. Tu pode ter outra estratégia de mexer em volume de treino, outras coisas, e proporcionar uma segurança maior. Aí entra naquela questão da faixa de segurança. Mesmo dentro tu estando um pouco acima, o quanto acima tu está no risco de lesão, né? Qual está sendo a intensidade de carga. Eu, por exemplo, cara, eu já fiz muito isso, tá? Eu falo de experiência própria. No início, a minha sedução toda era botar carga, botar carga, botar carga. Eu estava sempre estourado. Depois de um tempo, tu começa a amadurecer um pouquinho mais, tu começa a estudar um pouco mais sobre isso. Quando eu comecei a treinar, eu não tinha essa especialização ainda na área de medicina esportiva. Então, eu era meio leigo no assunto, né? Fui lá e comecei a fazer. E aí tu começa a aprender também com os erros, né? Mesmo não sendo um entendido da área, tu começa a ver, pô, mas aqui eu tô me machucando por quê? Ah, cara, tô lá querendo botar 120 quilos no supino. Calma, não é isso que vai te dar hipertrofia. E quer ir na falha em todas Mas as não séries. é, Leandro. Mas é que tu quer... Se tu teve esse ganho de força exponencial, mas tu tem uma estratégia de certinho, de, como eu falei antes, não precisar ir na falha todas as séries. É que a gente que treina pedal, a gente gosta de ir à falha em todas as séries. Mas se aumentou a tua força e, vamos supor, fez um exercício tem 4 séries. Aí tu deixou para uma série desse exercício, tu ir até a falha. E as outras ir próximo da falha já vai reduzir significativamente o teu risco de lesão. Então, é a estrutura do treino e as recomendações pré-treino, né? Tá, mas olha só, o Paulo Musi, o doutor Paulo Musi, fez ele explicou um pouco da diferença sobre carga e peso, de fato, né? Que carga a gente pode compensar com o número de... né? Exatamente. Isso. E tempo em tensão e uma série de coisas. E peso é peso, é uma delas, é uma das cargas possíveis, uma das variáveis da carga. Mas ele disse que, e aí eu tô trazendo um corte que viralizou muito, que ele fala que a gente pode estimular até 3... Eu não vou lembrar se é fibras diferentes do músculo, que aí tem um nome cada uma delas bonitinho, tá? E tem só quando tu mete carga a fuzel que tu consegue dar sinal nessa terceira fibra, fazer com que ela aumente de fato. Então ele diz, cara, quer ter de fato uma hipertrofia com ganho de força também, tu tem que ir no máximo de carga possível que tu possa carregar. Mas a gente não tá dizendo para não fazer isso. De carga não, de peso. Tá, mas eu não tô dizendo para não fazer isso. O que eu tô dizendo é o seguinte, tu não tem que fazer isso sempre. É exatamente. Tu vai fazer uma vez na semana e aí no outro dia, cara, tu vai descansar. Porque a parte mais importante do treino, que é a que mais é negligenciada, é o descanso. Sem dúvida. Então assim, eu treinei, hoje eu vou sentar a lenha. Hoje vai ser o dia que eu vou, cara, no outro dia tu vai caminhar. Pro teu corpo se recuperar, para não acumular tensões e gerar dores. Então é assim, vou treinar leve hoje. Beleza, amanhã eu posso treinar de novo. Vou treinar um pouquinho mais. Tá, vamos ver o que é essa intensidade. Talvez no outro dia eu consiga treinar numa boa. Cara, hoje eu vou sentar a lenha. Amanhã é descanso, amanhã é o aeróbico, amanhã é o day off. Esse é o pior de tudo, cara. Esse é o erro mais frequente, né? Tu achar que quanto mais treinar, mais resultado eu tenho. Na verdade, quando tu tem o entendimento de que o treino, ele na verdade é um sinalizador, né? Tu vai ali, tu estimula o músculo, tu leva ele à falha, enfim, faz aquela micro lesão que vai sinalizar para o corpo, opa, esse músculo precisa melhorar porque ele não está dando conta daquele exercício. Agora, quando é que esse músculo vai melhorar? É no treino? Não, é na recuperação? No descanso? Tá, mas ele tá descansando enquanto eu tô fazendo outro grupo muscular. Não. Cara, não tá eu sei gasolina. que eu uso bíceps pra fazer costas, eu sei que eu uso mas não é isso, cara. pra fazer tu peito. tá consumindo gasolina enquanto tu tá treinando. Estressando o teu corpo. Mas olha, é um outro ponto de vista. Tá estressando o corpo. Por isso que eu te falei, cara,
vai treinar 5, mesmo assim, se tu conseguir descansar, não fazer musculação no meio, em vez de ser... É uma sugestão. 3-1, 3-1, em vez de tipo, treina 5 e descansa 2, cara, treina 3 e descansa 1. Tu vai ver que quando tu volta no quarto treino, cara, volta renovado. Daí. Isso. Esse é o segredo. Até mais forte. E isso até tu treinando muito frequente, muito intenso, tu não dá tempo, inclusive, de recuperar neurotransmissores, a acetilcolina, que é o neurotransmissor da junção neuromuscular, e tu começa a ter fadiga neuromuscular. Ó, e tu perde desempenho no Aí a treino. fadiga gera aquelas tensões que eu falei e tu perde capacidade contrátil, ou seja, tu perde força porque tu não descansou. Exatamente. E aí tu tem que ficar botando mais carga. Cara, se tu descansasse, tu ia subir mais ainda a tua carga. E com um controle Foi um melhor... argumento diferente aqui agora. E Cara, um Tô controle, tentando ir no teu ponto fraco, entendeu? E um controle neuromuscular melhor. Cara, ó, Menor chance de lesão. a principal causa de Controle lesões... neuromuscular é Fazer eu o movimento- entender fazer o certo movimento correto. qual é a musculatura acionar. Não. Não é tu entender, porque assim, ó, É subconsciente. é subconsciente. Sim. Pensa assim, ó, eu quero levantar o braço, tá? Se os músculos todos estão funcionando como deve, eu não estou com limitação, o corpo vai mandar um sinal para levantar o braço. Ele sabe quais os músculos eles têm que contrair para fazer isso. Ele não pensa, tu não pensa assim, eu tenho que contrair meu deltoide. Não, ele sabe, tá? O que acontece? Ele tem um engrama neuromuscular para, né, ele tem ali vamos botar assim, um software onde ele ativa algumas áreas. Quando eu tenho uma lesão, eu rompi um dos músculos, ou estou com uma limitação, sei lá, aconteceu alguma coisa. Tu começa a levantar o braço torto, mas tu continua levantando o braço, porque o comando é levanta o braço. Então tu começa a compensar, que é o que tu vê a galera no treino se torcendo. Ali, tu começou a te torcer, o risco de lesão aumenta, porque tu está compensando. Então se tu não quer te lesionar, tu quer trabalhar um músculo específico, cara, quando tu começou a te torcer, é a hora de tu parar, porque o teu músculo já entrou em fadiga, tu tá usando outros para fazer o movimento. Porque o teu cérebro não pensa no músculo, ele pensa no movimento. Sim, vai buscar o máximo de acessórios possível Para tu conseguir fazer a tarefa. Então, começou a te torcer, cara, o músculo que tu queria trabalhar, tu já não tá mais trabalhando. Começa por aí. Aí falando de musculação específica que pensa no músculo e não no movimento. O funcional pensa no movimento, então eles estão vendo, eles já estão olhando isso normalmente quando está fazendo treino. Então tu tem que pensar sempre assim, se eu quero trabalhar o meu peitoral e eu estou fazendo o exercício, eu comecei a me girar o corpo para levantar a barra, cara, o peitoral já foi pro saco, ele tá cansado. Tá Cansou? usando qualquer coisa menos peitoral. Menos peitoral, acabou o exercício, larga a barrinha e vai fazer outro. E aí tu não te machuca. Cara, tem um estudo, né, Thiago, que mostra que se tu chegar até 2 ou 3 repetições próximo da falha de verdade, tu já não precisa mais dessas últimas 2, 3. Exato. Se tu chega 2 a 3 antes da tua falha com a carga máxima, já atingiu o potencial máximo de hipertrofia. Aí, claro, tu vai entrar num ponto em que, tá, mas qual que é a minha real falha, né? Daí é muito subjetivo isso. A dica é, se tu tem uma boa percepção, tem gente que não percebe, mas quem tô fazendo um movimento e percebeu que o corpo teve que se torcer, se mexeu, fez alguma coisa diferente, assim, opa, talvez eu já esteja cansado, esse músculo cansado, eu vou trocar o ângulo, vou fazer outro exercício. Tu vai continuar treinando, fazendo outros grupos musculares, mas tu vai proteger a articulação, proteger o tendão. É uma dica. Deixa eu fazer uma pergunta, muito curiosidade muito sobre isso que tu estava falando. Eu curto filmar alguns exercícios que eu executo e tal. E eu percebi que no supino, qualquer um deles, cara, quando eu tô filmando, assim, eu vou olhar o vídeo depois, cara, eu termino de fazer eu sempre tô tentando ajustar os pés. Tá buscando estabilidade. Ah, pode crer. O teu corpo eu sempre vejo que tu dá uma puxadinha, uma Sim, ajustadinha o teu no corpo pé, tá assim, tentando só o pé, achar cara. o teu corpo tá tentando achar uma base para contrair os músculos da coxa, do abdômen, pro teu tronco ficar firme e tu conseguir fazer isso. Isso é saudável. Na verdade, assim, ele tá buscando uma estabilidade, isso está faltando, tá? Então, ou eu tenho que melhorar... Eu achei a melhor posição ainda para... ou tu tem que melhorar a estabilidade aqui, que a gente já conversou sobre isso. Uma das piores câimbras que eu tive no abdômen foi quando eu fui fazer um abdominal depois de um treino de peito, que eu tinha feito muito pesado. Claro,
já tava com A quebra desbalanço. foi no abdômen? Aham. Eu já tava com desbalanço ali, com fraqueza no core, daí tinha essa câimbra no abdômen. Não tem câimbra pior que câimbra no abdômen. Não, parece Quando que vai ela morrer. começa a parar, dá de novo. Daí É tu porque o beleza. abdômen está trabalhando em todos os exercícios. É o que te estabiliza o teu tronco. Por isso que eu disse, se tu trabalha ele certo durante os exercícios, que é mantendo uma ativaçãozinha para fora, tu não precisa parar para treinar o abdominal. Claro, posso parar? Pode, mas não precisaria. Ele não estaria fraco. Tu tá pensando em uma hipertrofia estética dele. Até porque o abdominal em si não é o que vai trazer uma maior força de estabilidade. É isso né? aí. São os movimentos que muitas vezes as pessoas não fazem, que é prancha, enfim, outras coisas semelhantes ali. Eu tenho mais 2 perguntas e e umas dicas, tá? Tu que vai dar as dicas, no caso, não é eu, né? Entendi. Você entendeu, né? Uma das perguntas existe um mito muito forte na utilização de colágeno. Que se a gente for nessa ideia, se o colágeno realmente funcionar, nós temos o solucionador para quem tá tomando trembolona. Certo? Mas Se o quem tá problema... tomando trembolona? Não, a gente falou sobre... Trequei! Tu entendeu? Tipo, Melhorando, o solucionador para todo mundo que vai até a falha, quem tá com dependente do movimento. Né? Tá bem, exatamente. Não, eu quero dizer o seguinte: quando as articulações não conseguem acompanhar a força que o cara tá executando naquele momento. Não precisa de hormônio para a articulação não acompanhar. Pega, cara, eu conheço muito cara natural que é muito mais forte do que gente que usa hormônio. Tá bom. O cara é natural. Nery total. Vamos refazer Fechou? então, assim, o cara que tem um grande desenvolvimento muscular em pouco tempo. Isso! E funciona? Vamos pra pergunta. Funciona o colágeno pra isso, não? Eu acho que o doutor vai saber responder melhor do que eu, tá? Mas o lance de tu desenvolver a força muscular e tu não sobrecarregar a articulação, ela é válido para todo mundo. Então, o tendão, ele demora mais tempo para crescer, se modificar quimicamente do que o músculo. Uhum. Exercícios que tendem a deixar o tendão mais forte, as pessoas não fazem. Que é isometria. Boa. Ou tu caprichar um pouco. Prancha? Prancha é Tudo. mais ou menos. Prancha, assim, todo movimento, todo exercício, que eu faço uma contração e paro no meio e fico segurando a isometria. Ah, pode crer. Então, eu vou fazer um bíceps. Eu parei no meio, tô segurando aí uma isometria de bíceps. Sei lá, tô dando um exemplo. É que tá? prejudica a hipertrofia, fazer isso no treino porque tu perde força, né? Mas melhora outras coisas. Mas melhora outras coisas. Então, assim, se tu pensa em saúde, longevidade, Sim. Que é o título do que é programa? o título do programa, então tu tem que pensar assim, ó. Eu vou treinar lá um dia de hipertrofia? Vou, mas eu vou fazer um dia de isometria. Pode ser no final do treino, complementar, ou tu prefere um dia pra isso? Cara, não tem uma Ele regra, já não vai tem tá um fa- estudo que ele já mostra vai aqui que é melhor que Abdominal, isometria, alongamento e por- casa. Não por estudo, mas tipo, o cara já vai estar fadigado, a musculatura já vai estar meio surrada. Daí tu vai É, fazer uma... talvez tu não vai ter a capacidade que tu precisa para gerar carga no tendão. Ou o nos tendão já vai meus- estar meio... Nos meus pacientes, que, cara, tô pensando na articulação, eu tô pensando no tendão, eu quero recuperar aquilo. É o primeiro exercício que eu faço. Entendeu? Quando tá tudo descansadinho, é o primeiro exercício que eu faço. Por quê? Porque o tendão, ele não vai gerar uma fadiga no tendão, ele vai gerar uma fadiga no músculo. Então eu posso sobrecarregar o tendão depois fazendo um exercício normal, que não vai ter muito problema. E se o cara treina 2 músculos ou 3 no mesmo dia, daí como é que faria a isometria para cada músculo que tu vai trabalhar Cara, ali? tu Faria pode... tudo no início do treino ou antes de cada, por exemplo, eu treinei peito, fiz uma isometria pro peito, depois eu vou para tríceps e eu começo fazendo uma isometria para tríceps. Ou faço tudo no início? Eu faria no início de Tudo. cada... Não, no início de cada sequência. De cada músculo. Isso. Eu pensaria assim. Por exemplo, corredor, tá? Vamos pegar o exemplo de gente que corre. Independente se faz musculação ou não faz, não interessa. Todo mundo já viu pessoas correndo na rua e tal. Aí tu consegue perceber que as pessoas correm de formas totalmente diferentes, assim. Né? Tem gente que sai saltitando, tem gente que parece que está marchando, tem gente que está caminhando na ponta dos pés, tem gente que parece que está correndo sentado. Quando tu vê alguém correndo e tu observa assim, quando ele bate o pé no chão, assim, que ele bate o pé, ele cede o joelho, assim, o joelho dele, ele parece que faz uma molinha correndo, assim. Cara, o músculo dele não tem força isométrica, que é a capacidade de bater e segurar e manter ele daquele jeito. Ou seja,
eu tenho que fazer exercício de reforço da musculatura de forma isométrica. Ele tem que aprender a contrair de forma isométrica. E às vezes o cara já faz um agachamento, ele faz o agachamento, só que o agachamento é devagar, vai até embaixo e sobe. Eu não quero que ele faça isso na corrida. Eu preciso estimular o corpo dele a saber contrair o músculo de outra forma. E aí entra dentro da especificidade do treino. Cara, o que tu faz? Ah, eu corro. Tá, então a gente vai pensar em alguns exercícios para tu correr mais tempo e melhor. Não adianta tu querer botar 200 kg no agachamento e querer correr melhor depois. Não vai. Aí o cara fala, eu corro, mas eu quero ter hipertrofia. O quanto tu quer correr. Isso. Meu, tá muito Isso. E o mais quanto difícil tu correr quer pra mim hipertrofia. hoje. Exatamente. Mas daí o cara tem que fazer um treino mesclado daí, né? Cara, eu, por exemplo, eu tive uma lesão no ombro, né, no braço. Um exercício que eu estava fazendo foi uma amplitude demais e eu acabei me machucando. Tá? Eu parei de treinar força durante um bom tempo, porque eu estava operado e não podia. Aí eu comecei a correr. Cara, eu sou magro. Eu comecei a correr, eu já, né, até tentei aumentar o déficit calórico, aumentar o aporte calórico, mas eu sempre estava em déficit. Cara, eu emagreci 6 kg de músculo. Pra mim, 6 kg, cara, é muita coisa. Pra Então, mim também. Não, mas pra mim parece Deus muito me mais. livre. Nem quero, não Chegou me até fala- me dar um Aparece muito negócio mais. aqui. Então, assim, se tu quer correr, fazer musculação, hipertrofia, tudo ao mesmo tempo, cara, não vai dar. Tu vai ter que selecionar algumas coisas. Não, eu quero fazer um cardio para manter a parte... Tá, beleza. Eu quero correr uma maratona e ter o braço de 50. É incompatível, não tem. Não dá, meu. Tá. Não Tu vai dá. conseguir correr uma maratona? Vai. Vai passar muito mais trabalho do que o cara que é mais magro. Tu pega uma fase, tu consegue ver isso na prática. Pega teu corpo como está hoje, tá? E vai lá correr na tua capacidade. No dia seguinte, tu pega e bota uma mochila de 6, tu falou em 6 quilos, bota uma mochila de 6 quilos nas costas e vai correr de novo. Pra tu ver se tu vai ter o mesmo rendimento. Não vai, cara. Vai. Não vai. E aí entra assim, tipo de fibra que a gente estava falando antes. É outro tipo de fibra mais de resistência. Por isso tu pode ver um corredor. Um corredor, ele pode até ter um volume muscular, mas quando tu toca ele é todo flácido. Porque ele está trabalhando outro tipo de fibra muscular. Vou parar de correr. A gente tem fibra tipo 1, tipo 2. Eu te falei que correr de 10 a 15 quilômetros, a gente pode comer as calorias para bater esse déficit que tu faz, mas o estresse que traz para o corpo vai limitar um pouco a hipertrofia máxima, que é o que tu busca, né? Então vai limitar um pouco. Até 10 quilômetros eu diria que é o saudável. Passou de 10, dependendo da pessoa, 15, uma meia maratona, dependendo da pessoa, do peso e tal, até vai numa boa. Agora, acima de meia, cara, Mas já... hoje eu tenho 100 quilos e tá mais difícil de correr hoje, os 10 km com 100 quilos, do que quando eu tinha os 100 quilos e era mais gordinho. Assim. Mas Sim, tu mas treina mais quilo- pesado e tu tá mais cansado também. Ah, E tu tem uma pode ser. demanda energética maior por causa do teu volume muscular, né? O músculo consome mais E gasolina. consome mais combustível. Aí tu vai gastar o teu combustível mais rápido, né? Os marombeiros não têm resistência nenhuma, cara. Me põe pra... Se eu tiver que trocar 10 lâmpadas, eu não vou aguentar, velho. Meus ombros vão fadigar e... Se eu ficar muito tempo assim com os braços pra cima, cara, não... Fadiga. Agora, se eu tiver que empurrar um peso forte, beleza. Mas se eu tiver que ficar parado com o braço pra cima, irmão, eu aguento muito menos que o Thiago. Isso Como é que também pode, tem a, né, mas isso cara? é o tipo de fibra que tu estimula na musculação. Na musculação, isso estimula mais as fibras tipo 2, que são fibras de explosão. Fibra tipo 1 é uma fibra mais de resistência, estimula mais exercício de, tipo, corrida, maratona, Pega essas um coisas. corredor, pensa assim, ó, um corredor de 100 metros, ele precisa de qual fibra? Hã? De explosão. Explosão. Tipo 2. É um cara mais forte, não é? Vê nos Olimpíadas, não vê os caras... Por quê? Passou dos 10 segundos ali, ele começa a usar um outro tipo de gasolina, vamos botar assim. E ele precisa de outro tipo de fibra. Pega um maratonista, o cara é assim. Não é? O maratonista usa mais gordura como fonte de energia. Porque quebra mais rápido? Não, é pela necessidade energética que precisa. Quando tu explode, tu precisa de energia rápido, tu usa até 10 segundos, principalmente ATP, né, que a gente pode suplementar creatina para melhorar isso, e glicose. Não que tu não possa usar um pouquinho de gordura e quebrar um pouquinho de proteína, mas vai ser mínimo. A gente nunca usa Não vai dar só, nem tempo só uma disso coisa. acontecer. Vai ser mínimo. É o glicogênio que está no meio do músculo que tu vai usar. É mínimo. Vai usar um pouco na musculação mesmo, que a gente estava falando bastante, ou no tiro assim, de corrida, qualquer esporte. Tu vai usar até 10 segundos, principalmente a creatina e glicose, que é o glicogênio, como o Thiago disse, que está dentro do teu músculo estocado.
Passou ali um tempo maior, tu começa a usar mais glicogênio, aí passou mais tempo, que é o caso do maratonista, ele vai usar mais reservas de gordura como fonte de energia. E a massa magra ele vai quebrar muito também, vai usar bastante proteína, por isso que o cara não consegue manter massa muscular. Até porque atrapalha, né? Ele nem tenta fazer isso, né? Tá. Cara, não falou do colágeno, né? Vou só complementar aqui. Colágeno, nosso corpo não consegue diferenciar o suplemento de colágeno de comer uma proteína. Então, colágeno não tem evidência nenhuma que vai direcionar para a articulação, que vai que melhorar resolver isso aí. a estética. É muito comum os médicos ortopedistas indicarem colágeno tipo 2 E glucosamina e condroitina condroitina. com glucosamina. Mas Na prática, tem baixo nível de evidência. Na verdade, o que acontece? Isso é bem polêmico, né? Mas se a gente for analisar, assim, o que é o colágeno? Uma proteína, certo? O mecanismo de absorção da proteína é quebrar em aminoácido. Quando isso entra para a corrente sanguínea, o corpo que vai decidir no que ele vai usar esse aminoácido. Se ele vai fazer colágeno, se houver uma demanda, sim, vai fazer. Mas, cara, tu tá tomando whey, tu vai ter os mesmos aminoácidos que tu precisa para construir colágeno, entendeu? Teu e corpo aí o não tipo de treino diferencia. que tu tá fazendo? Tá Mas- fazendo isometria? Vai pro tendão. Mas basicamente o colágeno, o teu corpo não diferencia que proteína ele consome para onde ele vai usar. O colágeno eu uso para articulação, o frango para o músculo. Vai quebrar e vai virar Tudo aminoácido, ele vai usar virar para onde qualquer precisa. coisa. Muitas vezes, em alguns estudos que são bem ruins com a utilização de colágeno, a pessoa melhora algum marcador que eles buscam porque ela tinha uma baixa ingestão de proteína e tu botou o colágeno e aumentou a ingestão proteica dela. Então, muitas vezes, o aumento, a melhora vem só de ter um consumo maior de proteína. E não quanto mais, melhor. Ela estava comendo pouco, né? E comeu uma quantidade correta. E corrigiu. Exatamente. Então, assim, tem baixo nível de evidência. A gente tá apertado no horário. Manda. A gente precisa ainda trazer o nosso quadro, né? É pesado, mas é do jogo, para ver nosso casal. Parece que bateram meta, né? Bah. A gente tem as dicas aqui do irmão, mas eu quero antes... Essas dicas são polêmicas também, mas antes eu queria Que te dúvida, perguntar... né? Quer me botar no fogo? Por que... Isso é curiosidade que eu vou botar agora. Por que o cara, quando tá em dieta de déficit calórico, normalmente aumenta as gramas de proteína por quilo corporal bem mais alto do que quando o cara tá em ganho de massa. ganho de massa e tal? Cara, por vários motivos. Primeiro que quando tu tá em déficit calórico, tu tá consumindo pouca energia e o teu corpo começa a quebrar tudo que ele tem como fonte reserva energética para te manter vivo, as funções, treinando, exercitando. Ele vai buscar preferencialmente a gordura, mas basicamente assim, de uma maneira meio simplista, que o corpo não gosta de queimar a gordura. Por quê? Porque ela é uma reserva energética de vida, a nossa evolução foi feita para isso. A gente não tinha geladeira, iFood, né? Não tinha como pensar que a gente teria essa inteligência e criar isso. Então, o nosso corpo ele tende a criar gordura como reserva de vida e o teu corpo ele prioriza queimar a massa muscular do que a gordura. Vai acontecer as duas coisas quando tu está em déficit calórico, a perda vai. Por que a gente não perde? Por que a orientação é fazer um treino de força, musculação? Para tu falar pro teu corpo, olha só, não dá para perder o músculo porque todo dia eu vou lá e empurro 100 quilos para cima, para baixo. Então, basicamente, tu está falando, cara, não posso perder esse músculo. Pode ser que perca um pouquinho, porque é por conta da restrição, sim, mas a tendência é que o consumo proteico aumenta para tu minimizar, porque a gente não tem um estoque de proteína no corpo. De carboidrato tem dentro do músculo glicogênio, também no fígado, gordura, né? A gente está vendo aqui, a gordurinha, então tu tem essas reservas. Do músculo, digamos que a única coisa que tu tem para pegar aminoácido para o teu corpo, porque ele precisa, é o músculo mesmo. Então ele vai quebrar o teu músculo. Por isso que a gente aumenta o aporte para minimizar uma possível perda de massa magra. Já quando a gente está comendo bastante... Não era para comer mais proteína? Não, porque daí, olha só... Quando tu tá querendo ganhar proteína contrátil, que é o músculo... Quando tu tá emagrecendo e tentando definir a musculatura, tu precisa comer mais porque tu não tem essa reserva para não quebrar o músculo, né? Ou vai quebrar isso minimamente. Quando tu tá comendo mais caloria, tu tem reserva de sobra. Então, o teu corpo ele vai buscar menos quebrar aminoácido para que isso ocorra. Fora que o carboidrato e a gordura, eles exercem um efeito poupador ali da tua musculatura. Então, tu consegue comer menos proteína quando está numa dieta hipercalórica. Então, assim, para quem está buscando o máximo hipertrofia, não só questão de longevidade, visando na performance.
Cara, 1,8 de proteína, no máximo 2, já estaria ótimo, visando hipertrofia. Agora, quando a gente está em restrição calórica, dá para a gente variar entre 2, 2,5, dependendo da restrição e do objetivo. Cara, vai muito seco, pode chegar um pouco mais. Mas, então é isso, é por essa explicação. Tá, mas deixa eu fazer uma acabei de dar. pergunta assim, simplista, então. Na lógica, se eu quero ganhar massa magra, ganhar músculo, que é feito de proteína, por que não colocar o máximo de proteína possível para ele? Mas acabei de te falar, porque o teu corpo não vai precisar pegar a tua reserva, porque tu já vai ter um aporte proteico Suficiente. Suficiente, Tá, exatamente. Tem um limite de síntese muscular, né? Então tu vai usar aquela matéria-prima até um certo limite. Não adianta tu enfiar... Tudo que tu come a mais de proteína, o teu corpo ele não vai usar tudo para o músculo. Ele não faz reserva, né? Ele vai usar uma parte para o músculo e a outra parte vai acontecer o seguinte, com excedente proteico. Se tu está em déficit calórico, vai gerar uma demanda energética para as calorias que o teu corpo está gastando. E se tu está em excedente calórico, pode virar até glicogênio muscular. A síntese, o meio mais fácil é tu comer um carbo e ele virar glicogênio. Mas com excesso de caloria, a proteína pode virar um glicogênio, como pode virar gordura no teu corpo, porque está com excesso. E quando tem um excesso de qualquer nutriente, ele vai ser estocado como glicogênio, que é reserva do carboidrato no músculo ou no fígado, ou como gordura. E muita parte Ou vai ser vai ser eliminada eliminado também, né? sem tu Vai usar. ser eliminado. Também alguma coisa vai ser excretada. Né? De forma bem fedorenta. Né? É. A proteína tem essa característica. Pior, intensifica o cheiro, né? Deixa o cheiro pior quando aumenta o consumo proteico maior. Não que não era assim antes. Mas vamos mudar de assunto aqui. Vamos chamar o nosso casal Lemos aqui para ver como é que foi a semana deles? Eu vou pedir aí pro nosso editor largar o nosso quadro do É Pesado, mas é do jogo. Hoje, domingo, primeiro dia da nova semana, segunda semana depois da consulta com o Dr. Renan. Estamos hoje seguimos a dieta certinho. Eu tô seguindo desde terça-feira. Eu voltei de uma viagem terrível, com muitas tentações, porém não caí em nenhuma delas. Cheguei hoje 9 horas da manhã, depois de 8 horas de ônibus. E seguimos a dieta já hoje o dia todo. Dia todinho, sem passar uma grama. E hoje à noite, chegamos aqui, era 8 horas, né? 8 horas da noite, agora é 10h25 e encerramos. segunda-feira, 7 da tarde, da noite. Umas 7 horas, né? Fico confusa porque o sol que tá ali atrás, Sim. mas já é 7 da noite. E segundo dia seguido que estamos vindo, hoje planejamento de ficar até umas 8 e pouquinho, porque hoje tem um live, enfim, hoje... Mas dá pra ficar até umas 9. Dá Dá pra ficar também. até umas 9. Vamos pegar uns trechinhos da gente treinando também. Se der, né? Porque daqui a pouco chega uma galera aí e a gente... Sem vergonha. Exato. Hoje, terça-feira à noite, temos aula aqui na Ubra. Em dupla, pela primeira vez. Então vai ser uma aula mais pegada, vai ter menos descanso, vai ter mais suor e mais choro. Muito mais choro, talvez até um pouco de sangue. ...40 minutos da primeira aula em dupla. Eu acho que eu não vou chegar até o final. Eu acho que eu vou Dois fazer... nojentos com a camiseta. Eu tive que tirar a roupa, eu tive que tirar a roupa. Nojento, vai morrer. Hoje a gente morre. Olha que eu tô tremendo, olha que eu tô tremendo. Acabou a aula, estamos aqui nós e os queros. Os queros, estamos completamente podres. Eu parei 10 minutos antes que o Pedro, porque eu quase faleci. Eu não tava conseguindo apertar a bombinha de asma de tanto que eu me tremia. Quando beira a morte, é melhor parar. E a gente ficou muito, sabe, fazer um takezinho do quão suado a gente ficou. Esse é o estado da camiseta de Pedro Tem a Lemos. barriga aqui, olha isso. Hoje, quinta-feira, agora 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Estamos aqui. Ontem, quarta, infelizmente, a chuva frustrou nossos planos. Mas eu também não tava com muito plano. Eu tô doída até agora. Aquela aula, ela desgraçou comigo. E até agora eu tô com dor nas pernas ali.
Da cintura pra baixo tudo dói. Então hoje... Eu não tava com muito plano também, não. Então a gente tirou ontem um dia ali, um day offzinho, e hoje a gente volta de manhã já pra cumprir, porque daqui a pouco Vai chover previsão de de chuva, então a gente já veio de manhã pra matar isso logo antes que isso mate a gente. Aí primeiro a gente aquece um pouquinho e depois alonga. Olha, hoje parece que eu tô com a cama nas costas. Tá duro. Tô dormindo ainda, tô de pijama. E eu tenho que alongar também porque eu tô com as minhas pernas, olha. Infelizmente, por conta do calor absurdo que tá fazendo, a gente desistiu. A gente ficou 1 horinha aqui e foi muito até. Tá bem difícil, tipo, não dá pra ficar com o olho aberto, suor no olho. Isso aqui, ó, deu uma bolada em mim que a raquete saiu da minha mão, de tanto que tava suada a minha mão. Eu teria desistido antes. Uma coisa que a gente fez ontem, a gente foi no shopping e a gente fez um negocinho de reflexo. E eu fui muito bem, diga-se de passagem. Vou conseguir fazer hoje de novo? Provavelmente não. Ó! Esquerda ainda, com esquerda ainda! Sexta-feira de carnaval e o terror dos nutricionistas chegou. Porque a gente vai encher a cara, a gente vai pular muito no bloquinho. Não, imagina. A gente nunca fez isso, vai fazer agora depois de velho, pelo amor de Deus. Tanto que estamos aqui, ó, pra começar Segunda aula da semana. segunda aula de treino na semana. Amanhã de manhã a gente vai também um pouquinho, depois vai ter uma refeição livre, nada longe, nada maluco. Um café da manhã com talvez 1 ou 2 unidades de pão a mais. Comemorei semana passada, mas aqui eu sabia que não estava certa aquela A balança. balança estava errada, mas o importante é que perdeu os 2 quilos das 2 semanas aí, os 2 dentro da média. Mais um dia com a dificuldade extrema de acordar cedo. Domingo de carnaval e a gente tá pronto pro tênis, né? Bloquinho Bloquinho da quadra, da bolinha, do cansaço, do suor, do semi-desmaio. Segunda-feira, 3 de março, e cá estamos nós. Jogamos já 1h30, ganhei de Pedro. Foi. Ganhei dele. Ganhou 2 games a 1 e me botou pra correr. Então, sobre celebrar pequenas vitórias, Parabéns. Mas, tchê, os caras estão treinando bem todos os dias, mesmo assim. O Pedro, cara, ele viajou, foi pra São Paulo e vários outros lugares aí por causa do show dele. E mesmo assim, diz ele, e a gente viu que se manteve na dieta, se manteve certinho. A Leti, ela todos os dias transpira bastante. A gente tá passando por uma situação de calor fortíssima aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, como um todo, né? E mesmo assim, ela tá lá na rua, no sol, né? De manhã, de tarde, de noite, horário que for, porque estão comprando a ideia. Mas vamos ouvir um pouco do Renan aí, que tá acompanhando eles mais de perto, porque, né, o celular filma tudo, agora a gente tem que ver a comprovação numérica. Eu gosto sempre de falar que a perda de peso e emagrecimento é consequência dos hábitos que tu está tendo no teu dia a dia. Por isso aí que nessa primeira semana o foco principal é que eles começassem a se adaptar a pesar a refeição, que eles nunca faziam, se adaptar a comer nos horários corretos, ter os alimentos corretos na alimentação, que eles já estavam tentando emagrecer, mas não tinham um aporte legal de frutas, de vegetais, isso não estava num balanço legal, não só para o emagrecimento, mas também para a parte nutricional, qualidade, né? Não adianta só querer bater caloria, a gente tem que falar sobre a qualidade dos alimentos que a gente está ingerindo, né? Então o foco aí dessa primeira semana foi muito sobre isso, fazer eles melhorarem a alimentação, que eles já estavam tentando cuidar os exageros, mas botar mais nutrientes, deixar mais otimizar mais quais refeições eles deveriam comer antes e depois do exercício físico que eles estão praticando, que é tênis. Estão fazendo tênis e caminhando, fazendo um cardio, o que eles estão fazendo agora. Então, foi otimizar toda a rotina para eles terem uma máxima performance com emagrecimento, com uma qualidade nutricional melhor, adequando os horários e pesando as refeições. Nós também temos uma meta semanal de abaixar 1 quilo por semana. Porém, na semana passada, eles não tinham uma balança ainda e eles pesaram numa balança na rua.
aí foram de roupa, foram em jejum, que é a minha orientação, mas daí quando eles compraram uma balança nova agora, deu uma Discrepânciazinha. deu uma discrepância, sim, não ficou muito legal. Então agora a partir dessa segunda pesagem deles, eles estão com a balança em casa, vão sempre pesar em jejum e mandar para mim e para o Leandro, né, que está acompanhando também no nosso grupo, que está nós 4, essa redução de peso. Por que em jejum, pessoal? Porque tem gente que vai lá no consultório, eu estou pesando tal horário, tal horário. Claro, tu te alimenta, te hidrata, isso tudo muda teu peso ao longo do dia. Por isso que o peso mais fidedigno para acompanhar é em jejum. Só claro, eu falo para eles, não se pesa todo dia, a perda de peso ela não é linear, não é todo dia que tu vai estar mais magro do que o outro dia. Então a pesagem ele vai ser uma vez por semana. Eles não estão fazendo musculação ainda. Mas para quem faz musculação, lembra que tu pode estar ganhando um pouco de massa muscular, perdendo um pouco de gordura e a perda de peso ser diferente. Como eles não estão fazendo musculação ainda, e claro, tem um excedente de gordura elevado, com certeza dá para dá para acompanhar legal na balança essa perda semanal. E claro, daqui a 3 semanas a gente tem uma avaliação no consultório para ver na régua ali qual foi a mudança de circunferência, de gordura, de massa magra, para termos um acompanhamento preciso. Mas eles estão de parabéns, cara. Não, a gente não é dança dos famosos, mas vamos botar uma nota para a primeira semana aqui deles. Cara, eu só posso dar 10, né? Top demais aí, casalzinho mandando bem demais. A gente tem que saber, cara, que o 10 não é... O 10 ele é comparado como era a vida da pessoa antes e como ela ficou agora. Pode crer. Esse é o 10. O 10 não necessariamente para muitas... Eu tenho um paciente que vai lá no consultório e tem um resultado de perda de gordura em 30 dias, assim, inacreditável. E tem aquela pessoa que não perdeu gordura, mas, ela começou a pesar os alimentos que ela não fazia, ela começou a comer mais fruta, mais legumes, se hidratar melhor. Ela melhorou várias coisas. A gente, então, está criando campo para que ela consiga vir a emagrecer. Claro que se ela ainda assim não emagreceu, mas ela fez tudo isso de melhor e não emagreceu. Em algum momento ela comeu algo fora do planejado, que aumentou as calorias, ou praticou menos exercício, que levou ela a não conseguir emagrecer, mas ela já melhorou a qualidade nutricional. Então já foi o passo número 1. A gente está criando um campo até psicológico para ela se adaptar e, enfim, entender aquela rotina para que no próximo mês ela não... Na próxima mês, semana, ou meses, semanas, cada um vai ter o seu tempo para mudar essa questão psicológica, mas que ela não tenha esses dias onde ela excede no alimento, excede na caloria, né? Que é a maior dificuldade, né? Baita. Mas o vem novidades processo aí. de pontuação desse tipo de envolvimento, na verdade, é que nem pontuar a escola de samba. Tem vários quesitos, né? Sim. Não é só a perda de peso, Claro. né? Porque o Renan falou muito bem. Mas eu falo... Várias coisas a pontuar que vão fazer diferença no processo como um todo, né? Claro. Mas em Mas acho algum que tem momento... muito engajamento, saca? Sim. Tipo, quando eu falo dessa nota, como é que eu tô? O engajamento deles é 10, né? É 10. Tá Exato. Mas assim, da mesma maneira que muitos profissionais vão falar a mesma coisa que eu falei agora, tem um outro ponto que eu gosto de ser um pouquinho mais direto. O cara melhorou vários pontos, está se hidratando, está comendo bem, está comendo vegetais, mais frutas, mas está ali 6 meses sem emagrecer, já deu tempo suficiente para a gente tá apresentando um resultado para trazer essa melhora, porque a gente está falando de alguém que está com obesidade, muitas vezes, não é o caso deles, mas que está ali há meses e melhorou várias coisas e, 6 meses não emagreceu. Temos que criar alguma estratégia psicológica para que isso ocorra. Então, eu gosto de... Não. Mas pode, não pode. Tem essa Não ilusão vai, de que a não. ergogênico resolve tudo, Cara, porque isso aí é mito. Cara, se o cara não cuidar da alimentação, ele vai ganhar massa e fica gordo igual. Não vai mudar, cara. Cara, Tiagão, esse casal, eles, estavam com 100 e poucos quilos, chega a quase 50% de BF, um deles, a menina. E aí eles iniciaram em janeiro as atividades físicas, Tiagão. Eles iniciaram com uma atividade física muito boa para quem tá acima do peso. Começaram a pular corda. E aí ela me chamou, ela falou, cara, que legal, tô te vendo, tá no desempenho há meses e tal, tô te acompanhando, mas eu não sei, eu tô com muita dor no joelho. O que tu tem feito? Tô pulando corda. Olha, eu não sou formado, tá? Eu não sou formado, mas eu acho
que talvez não seja a melhor escolha adequada pra tu conseguir. O Thiago brilhou os olhinhos, que já pensou em 2 clientes potenciais. Ah, não, com certeza. Vou deixar os cartões aqui e tu entrega pra eles, tá? Mas tem novidades por aí, eles estão em busca, eu acho que vão iniciar a academia. A gente está buscando uma academia parceira lá em Canoas para comprar junto com a gente aí no quadro. E eu acho que Legal, o nosso casal vai começar a treinar a musculação. Na força do ódio. Eu não vou me envolver, porque provavelmente eu vou ser um mau elemento. Não Então, leva essas influências. na Não, vida. não vou fazer. Mas, Thiagão, deixa eu te pedir umas dicas. Eu quero 3 dicas para quem quer treinar pesado e nunca se machucar. Olha só que loucura. Nunca. Cara, é teu Nunca. momento. Brilha, negão. Brilha que é Botou o cara contigo. na fogueira. Nunca se machucar. E assim, eu tô falando pesado, mas veja, eu não tô falando só com quem é marombeiro. Tá. Porque a partir do momento que eu boto o nível mais alto, Quem quer eu tô alta falando que todo performance, mundo... correr o máximo. Todo mundo que estiver abaixo disso vai se beneficiar também dessas tuas Perfeito. 3 dicas aí. Eu vou sair daqui, eu tenho certeza que nunca mais vou sentir dor. Responsa. Sabe o trabalho psicológico que ele falou ali? Tá. Assim, ó, a gente tem, a primeira dica que eu dou pra galera que tá treinando já bem, tá? Respeita o teu corpo. Cara, sentiu que tá cansado? Pega leve, descansa, não vai treinar às vezes, tá? Aquilo que o Renan falou ali, 3 dias de treino, 1 dia de descanso. Tenta respeitar um pouco o corpo para ele poder se recuperar. Segunda dica que eu dou é façam exercícios de mobilidade. Tá? E pode entrar alongamento dinâmico, mas façam exercício. E o exercício de mobilidade, vocês têm que entender que tem pessoas que vão precisar mais, tem pessoas que vão precisar menos. Eu posso priorizar antes do meu treino, mas eu posso fazer isso ao longo do dia. Pô, o cara passa o dia inteiro sentado, levanta e vai pra academia, tu te mexe 2 horas por dia, cara, tu tem que te mexer ao longo do dia. Então, se tu já se sente um cara encurtado, já se sente uma pessoa rígida quando acorda, cara, tu tem que te mexer ao longo do dia. Não tô dizendo pra treinar, mas faça exercícios de mobilidade, qualquer coisa. Tem N... Pode procurar na internet aí, treino de mobilidade, que vai aparecer um monte de coisa. Hoje em dia, material não falta, eu diria, tá? E a terceira dica que eu vou dar é assim, ó, se tem condições, procure um profissional para fazer uma avaliação e identificar as diferenças, assimetrias, para tentar aprimorar mais ainda o treino e diminuir a possibilidade de lesão. Não existe, a palavra prevenir lesões não existe, a expressão. Eu diminuo o risco, tá? Então assim, eu posso treinar espetacularmente, mas eu posso me machucar. Por, sei lá, qualquer coisa. Eu treinar bem não quer dizer que eu não vou me machucar. Agora, eu posso diminuir muito a chance de eu me machucar tendo os cuidados necessários. E aí, pra galera que treina. Só eu queria fazer uma observação. A palavra performance, o pessoal tenta ligar justamente pra galera que já treina, ou treina forte, ou treina pesado, ou tá, né, tentando chegar na sua performance. Eu, como trabalho com todo tipo de público, para mim, performance eu encaixo um pouco diferente. A performance para mim de um idoso é eu fazer ele chegar no chão e brincar com o neto. A performance do cara que é sedentário é colocar ele para se mexer. Tá? Então, a gente está falando aqui de performance, qualidade, melhor e tal, mas vamos pensar que qualquer um pode elevar a sua performance para ter uma qualidade de vida melhor. E aí a vida, a gente tem que lembrar que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então não adianta vocês mirarem final do ano, por causa do verão, e se acabar nisso, e depois não conseguir mais treinar, porque se machucou. Então, pensa a longo prazo, pensa que tu ainda tem mais 10, 20, 30, 40, 50 anos pela frente, vai devagar, para chegar bem até o final. Cara, isso bateu forte, essa daí final aí. Bateu forte, que o cara fica pensando, beleza, mas talvez seja só mais 10 anos, mas vai ser 10 anos bombado, bem grande. Tem essa possibilidade. Cara, São escolhas, né? São escolhas. Mas isso da parte da performance é verdade, né? Dependendo do que, proporcional ao que, né? Não necessariamente eu esteja buscando fazer o pace da corrida de 4:3, né? E simplesmente poder brincar com meu neto com tranquilidade sem sentir a cervical, né?
É aquela questão que eu sempre falo de individualidade, né? O que é performance pra ti? O que é performance pra ti? O que é pra mim? O que é pra ele? A gente acha que performance é buscar o máximo, né? Mas performance é performar. Não necessariamente vai ser Mas o daí eu mais digo rápido. alta performance, né? Mas tu pode ser alta performance no teu trabalho e fisicamente horrível. Claro, claro. Né? Então, alta performance para um idoso é ir pro chão brincar com o neto. Alta performance pro Renan, quando ele estava competindo, era ele subir no palco. Inclusive Agora- o Thiago me ajudou, né? Eu tenho dores no ombro e tudo mais, mas eu fui lá porque eu queria ver se ele me ajudava eu expandir mais a dorsal, porque eu tenho muitos encurtamentos. Então, de costas, minha pose ali era boa, a dorsal ficava larga, expandia bem, mas de frente, né, a dificuldade quando eu fazia que abrir, né, a caixa ali, era bem difícil, né? Então ele fez alguns trabalhos, não deu, a gente fez só três sessões antes do campeonato, mas já ajudou. Ganhei o campeonato, né? Ó, deu, né? Deu bom. Performance, deu bom. Me alcança uma creatina aqui pra nós. Aqui, cara. Porque tu sabe o seguinte, né? Programa bom e programa de futuro já tem parceiro já de saída. Quero agradecer a galera da CreaBuild que te mandou um presente, mandou uma creatina. Creatina que é um dos suplementos que tem maior número de estudos, né? Que a galera meio que fica aí do tipo, sai tomando qualquer coisa. Cara, tem uma coisa que é garantida, que é creatina. Vai fazer bem pro cara, tem estudos que mostram que faz bem, inclusive para longevidade em questão dos idosos, para memória, proteger de Alzheimer, esse tipo de coisa. Acho que estou precisando aumentar a minha quantidade de creatina aqui. Eu acho que tu tem que dar uma saturada na tua creatina. Vou aumentar. Essa tu pode tomar mais. Mais scoops. Bota mais uns 3 scoops aí, vamos ver se tu Pessoal da melhora a sua CreaBuild, memória. manda mais uns potinhos pra ele. E a CreaBuild tem uma coisa que é legal, cara, é uma marca nova que tá se projetando aí no mercado, e os caras têm um laudo de 99,9%, 100% de pureza, porque às vezes o cara vai por aí, tem marca de cantina pra caramba, o cara compra os troços lá que, né, não afunda, fica boiando na água, e na verdade o cara tá tomando farinha, tá ligado? Criamido e não faz bem pro cara. Então essa daqui é tua, alcança lá pro nosso irmão lá, faça bom uso de uma das melhores creatinas aí que a gente tem disponível no mercado. Tiagão, cara, sem palavras, assim, foi muito legal esse episódio. Que troca bacana, o cara consegue trazer essas dicas e a tua vivência pro dia a dia do cara. E isso foi muito legal, sair daqui com outro pensamento. Vou ter que trabalhar comigo mesmo ainda, não vai ser uma coisa do tipo, não, tá decidido, as coisas vão mudar da noite pro dia, porque aí é uma característica minha meio de ser teimoso, mas me fez pensar. O que é muito legal, eu tenho certeza que fez Você uma viu que galera. esse episódio ele foi pra tirar dúvidas dele, né? Sei, foi Não, mas é uma consultoria. Consultoria particular. Consultoria. Acho que todo mundo aqui aprendeu. Eu também, sem se dúvida, deixar, sem dúvida. te perguntaria E- mais umas 30 coisas aqui. Vamos marcar outro. E a riqueza dos questionamentos deles são questionamentos de todo mundo, na verdade, né? Claro. É a dúvida de todo Isso mundo. é a dúvida traz que a uma gente riqueza de recebe. conteúdo, eu achei fantástico, cara. Muito bom mesmo. Top. Muito massa e eu acho que representou e entregou muito bem o que a galera tava pedindo. Queria te agradecer a disponibilidade, galera. É sábado de carnaval, tá ligado? A galera tá na freeway agora, né? Ou já tá no litoral, ou tá na freeway, e a gente tá aqui, né? Fazendo esse podcast, tirando esse conteúdo pra galera que Tá tá ali em já casa. tomando uma caipirinha na beira da praia. Pois é. Não, mas Fazendo agora eu vou uma treinar. mobilidade. Vou treinar. Eu tomei uma cafeína aqui, que é um pré-treino, né? Antes de sair, agora já fiquei até mais agitado, já tô melhor aqui pra Vai finalizar o treinar programa. até cansar. Amanhã é sábado, né? Sabe, amanhã é domingo, Amanhã tu vai descansar, amanhã é day off. descanso, amanhã é day Beleza, off, top. né? Hoje é peito até o fim, entendeu? E hoje eu começo com um treinador, como é que se chama? Personal? Personal. Agora eu gostei. Sabe, o cara vai presencial. Ele vai dizer, não é assim que segura pro lado. Não bota. Agora não vai vou- ficar bom o negócio. vamos ver se eu não machuco. Se todo mundo pudesse investir nisso, Isso sim. Aí Cara, a eu gente tô tá falando muito qualidade. ansioso, tu não faz ideia. Não, E mesmo Porque eu que sempre treino raiz, Cara, né? e mesmo que o personal, a questão do manejo de treino é importante. Eu durante a preparação, treinava uma vez por semana com o personal só. E era, treino no máximo. Mas eu não consigo treinar o treino que a gente fazia 5 vezes na semana. Não tem como. Não tem como. Nem só por questão articular, porque o cara sai morto do treino. Esse negócio de quem... eu acordo, faço um treino, sai mais esforço por dia. É quem treina saudável ou quem Não, treina leve. tá louco, chega Quem 2 da treina tarde. no gasto total só quer dormir depois do treino ali, tirar um cochilo. bem isso. Cara, obrigado então, Tiagão, por ter vindo mesmo de coração.
queria agradecer vocês também, porque o negócio, cara, os feedbacks que eu tenho escutado da galera que já tá acompanhando, são todos eles muito positivos. Isso me fez muito bem, Que bom. ligado? Porque faz sentido o que a gente tá fazendo, o que a gente faz de coração. Ninguém tá ganhando nada pra fazer aqui. Tirando a creatina da CreaBuild, que ajuda bastante, ninguém tá ganhando nada. A gente tá fazendo porque quer compartilhar com as pessoas, tá ligado? Quer viver isso e quem já se conscientizou, se puder conscientizar outros, ajudar a conscientizar. Porque o meu processo se iniciou através de outras pessoas compartilhando as histórias. E tu, como comunicador agora, cara, tu acaba influenciando pessoas que a gente nem sabe. E a gente muda, às vezes, a vida de pessoas que a gente não conhece. Exatamente. E a gente não tem a menor noção disso. E às vezes é um número muito grande. E de é pessoas. irado demais. Cara, alguém te encontrar na rua e dizer, meu, escutei aquilo que tu falou e pra mim mudou a minha vida. Nossa, isso É aquilo não que nós tem- falamos no primeiro não paga episódio porque eu e o Renan, por exemplo, a gente dentro do consultório, a gente muda as pessoas que estão nos procurando. Aqui nós estamos abrindo as portas para o mundo, né? Sim. Influenciando pessoas, Sim. sabe-se lá de onde, né? É. Porque isso, a internet nos proporciona um alcance infinito. E isso que é o bacana do trabalho e começando dessa maneira, isso me trouxe aqui porque isso me fomenta muito, isso também faz sentido na vida, né? Porque, cara, o exercício físico modificou a minha vida. Hoje eu tenho um filho de 15 anos que começou na atividade física e eu sempre digo muito, tu pode ter um discurso perfeito, se tu não dá o exemplo, tu não influencia ninguém. Não. Né? E hoje eu tenho um filho que está indo para um mundial de atletismo agora, Irado. Massa. em abril, e muito de influência, porque ele sempre vinha me cobrando, pai, quando é que eu posso começar a treinar? Quando é que eu posso começar a fazer musculação? Com que idade? Sempre me cobrando, né? Mas por quê? Eu nunca falei para ele treinar, nunca, né? Nunca tentei induzi-lo a fazer isso. Foi mais Mas- ou menos nessa época que tu começou a treinar, né? 15, 20 É, anos. exatamente, né? Tu Exatamente. foi o Eu exemplo. comecei a treinar quando ele nasceu, né? Aos 35. Hoje ele Tem tá com muita 30. gente que toma esse choque de realidade de buscar saúde depois Sim. de um marco assim importante, né? Normalmente, Pô, nasceu um filho, pá, preciso me cuidar. Ou então passou por uma doença, alguma coisa, preciso me cuidar, né? E que bom seria se não precisasse disso, né? Se fosse uma Exatamente. coisa mais espontânea. E é o que a gente está tentando fazer aqui também. Vai né? se influenciar. Querendo ou não influenciar as pessoas a buscarem isso, a buscarem qualidade de vida, a buscarem saúde. E as pessoas estão cada vez mais interessadas, graças a Deus, nisso, né? E A pandemia acho que trouxe muito isso. Acho que sim, acho que sim. Mudou bastante. Mas eu queria agradecer vocês, de fato, Obrigado. por terem comprado junto essa ideia louca e de vir aqui comunicar e contar histórias para as pessoas e dividir conhecimento, né? Que vocês vieram agregando ao longo da história de vocês, se dedicaram para isso. Sei que as agendas são complexas, né? E estão sempre lotadas. O homem aqui estava com a agenda até setembro de 2032, Quem me pela dera. que é a última, né? E tem multa até 2032, que é o negócio seguinte, tá garantido. E, então, vocês estarem aqui é muito bacana. Queria agradecer a todo mundo que está em casa, que nos acompanhou, que chegou até aqui, que tem acompanhado nossa série, que viu aí o casal, que tá comentando e com expectativas de onde isso vai chegar, que compraram com a gente. Então curte, comenta e compartilha esse conteúdo que faz nenhuma diferença para ti. É só apertar ali no botãozinho, para nós faz toda, para ajudar a empurrar e esse conteúdo chegar em mais pessoas. Até aqui então, deixo meu beijo, agradeço e até semana que vem.